Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 251, Obito entra em ação. Meiterumi de Kirigakuri me enviou informações. Seus 2 Jinchuriki desapareceram. O desaparecimento dos Jinchuriki de Kirigakuri e Sunagakuri foi um evento importante no mundo shinobi. No entanto, parecia que a atenção de Pakura estava em outro lugar. Meiterumi. Ela murmurou o nome baixinho, lembrando-se de repente de que aquela era a mesma Kunoichi que a havia derrotado. Então o nome dela é Meiterumi. Mei era mais jovem que Pakura e possuía 2 Kekkei Genkai. Ela era poderosa e, mais importante, incrivelmente bela. Comparada a ela, Pakura não conseguia deixar de se sentir constrangida com o próprio corpo. O pensamento a deixou subitamente irritada, e ela deu um tapa forte no ombro de Kakuzu. Por que Meiterumi enviaria informações do nada? Diga-me a verdade, vocês 2 estão envolvidos? Kakuzu ergueu uma sobrancelha, claramente não esperando tal pergunta. Olhou para Pakura com uma expressão inocente. Meiterumi é metade minha aluna. A aldeia dela está enfrentando uma crise enorme. Isso está além do que ela consegue lidar sozinha. Naturalmente, ela me procurou. Não é normal? Pakura estudou Kakuzu por um longo momento antes de finalmente ceder. Tudo bem, vou acreditar em você por enquanto. Mas se eu descobrir que vocês 2 estão realmente tramando algo, então eu desisto do Kazekage. Kakuzu suspirou, sentindo uma dor de cabeça se aproximando. Rapidamente acenou com a mão, sinalizando para que o assunto fosse encerrado. Enquanto isso, Chiyo e Ebis trocaram olhares, ambos vendo a mesma exasperação nos olhos um do outro. Pakura já lutara incansavelmente pela honra de liderar sua aldeia. Mas depois de tudo o que passará, essa ambição havia desaparecido. A única razão pela qual ela estava disposta a assumir o papel de Kazekage agora era por causa de Kakuzu. Seu coração não pertencia mais a Sunagakuri e pertencia a ele. Vendo isso, Chiyo e Ebi suspiraram. Não havia mais nada que pudessem fazer. Eles dariam um passo de cada vez. Depois de resolver as coisas em Sunagakuri, Kakuzu usou a técnica do deus voador do trovão para retornar a Higakuri. Obito já havia começado sua operação para coletar as bestas com cauda, e Kakuzu sabia que precisava agir. Assim que chegou, sentiu que algo estava errado. Das sombras, alguém o observava. Obito, sai daqui! As veias saltavam nos cantos dos olhos de Kakuzu enquanto ele examinava a vila e seus arredores com extrema precisão. No entanto, apesar da busca minuciosa, ele não encontrou nada. Após um momento de reflexão, ele percebeu que não fazia sentido Obito aparecer em Higakuri. Da última vez que lutaram, Kakuzu quase o matou. Diante disso, Obito deveria estar com medo de confrontá-lo diretamente. Se ele reaparecesse, arriscaria a própria vida. Se não foi Obito, quem mais poderia ser? Talvez seus instintos estivessem errados. Como não conseguiu localizar o intruso, Kakuzu decidiu deixá-lo ir. Poucos dias depois, uma reunião de alto nível foi convocada em Higakuri. Lord Kakuzu, o homem mascarado que atacou Konoha, começou a se movimentar. Vários Jinchuriki já foram capturados. Seu alvo são claramente as bestas com cauda. Devemos alertar as outras vilas para que possam proteger seus próprios Jinchuriki? Ni apresentou a situação ao grupo antes de pedir uma decisão a Kakuzu. Kakuzu pensou por um momento antes de acenar com a mão em sinal de desdém. Deixe que as outras aldeias cuidem dos seus próprios problemas. Não vamos interferir. No entanto, Higakuri precisa fortalecer suas defesas. Não tenho intenção de deixar essas pessoas virem aqui e tomarem o que querem. Fique tranquilo, Lord Kakuzu. Já mobilizamos guardas adicionais ao redor dos 7 caudas. Mesmo que o inimigo seja forte e nossas forças não sejam suficientes para derrotá-lo, podemos pelo menos enviar um sinal de socorro imediato. Eizei Hokuno rapidamente o assegurou. Lord Kakuzu, devo convocar nossos outros membros de volta? Perguntou Yaiko levantando-se. Com a vila precisando de proteção, a presença dos membros da Akatsuki, todos de nível Kage, aumentaria significativamente a segurança. Não precisa. Deixe-os continuar coletando informações. Se descobrirem alguma informação sobre o homem mascarado, quero ser notificado imediatamente. O olhar de Kakuzu se aprofundou. Anos atrás, ele não conseguiu pôr fim aos planos do Zetsu Negro devido à sua própria falta de força. Mas agora, as coisas eram diferentes. Se ele encontrasse Zetsu Negro, ele o eliminaria imediatamente. Com tudo pronto, todos retornaram às suas tarefas. Kakuzu, pela primeira vez, permaneceu em seu escritório revisando a papelada. Como havia ordenado que a vila aumentasse a vigilância, não faria sentido que ele relaxasse enquanto todos os outros trabalhavam duro. Ni empilhou uma pilha de documentos na sua frente, e Kakuzu sentiu como era ser Hokage. E foi exaustivo. Pedidos de compra de suprimentos, promoções para Chunin, salários mensais para Shinobi, planos de construção para novas expansões de vilas. Cada documento exigia sua assinatura. Alguns até exigiam suas decisões diretas. Kakuzu sentiu uma forte dor de cabeça se formando. Não é de se espantar que Naruto parecesse tão esgotado na era Boruto. Com os avanços tecnológicos, a burocracia só se tornou mais complexa. Mesmo com os clones das sombras, Naruto não conseguia acompanhar. Agora Kakuzu finalmente entendia o porquê. Senhor Kakuzu, como você está? Ni perguntou com um sorriso. Kakuzu esfregou o rosto, frustrado. Isso é pura tortura. Você gostaria que eu te ajudasse a relaxar? Ni provocou, mostrando a língua de brincadeira. Kakuzu já estava se sentindo cansado. Quando estava prestes a sentir, bateram na porta. Quem é agora? Eles não sabem que estou de péssimo humor hoje? Bem na hora em que ele estava prestes a relaxar, alguém o interrompeu. Que irritante. A porta se abriu lentamente revelando um rosto jovem. Oh, Tou-san, estou te incomodando? Ah, é você, Hinata. Minhas desculpas.
Kakuzu rapidamente ajustou sua expressão, dando um tapinha na testa. Entre. Tenho estado tão ocupado com o trabalho ultimamente que não tive tempo de te ver. Sinto muito por isso. Capítulo 252, Batalha contra os Otsutsuki. Otozan, o semestre está quase acabando. Nossa professora pediu para levarmos os boletins para casa para os pais assinarem. A pequena Hinata entregou seu boletim. Nele constava que ela estava entre as melhores em taijutsu, ninjutsu e prática teórica. Nada mal, minha pequena Hinata é incrível. Eu sempre disse que você se tornaria uma kunoichi excepcional no futuro. Hinata, deixa eu assinar para você. Kakuzu pegou o boletim, com o rosto transbordando de alegria. Que pai não se orgulharia de ver seu filho se destacando? Hinata realmente os havia honrado. Certo, Hinata, vamos sair um pouco. Kakuzu pegou sua pequena mão e a levou para fora. O sol brilhava forte, e enquanto caminhava com Hinata, ele apreciava a paisagem tranquila. Foi um raro momento de relaxamento. Otozan, ultimamente meu Byakugan tem coçado por algum motivo. Ah? Deixa eu dar uma olhada. Kakuzu agachou-se, preparando-se para examinar seu Byakugan. Mas ao fitar seus olhos brancos e puros, uma certa possibilidade lhe passou pela cabeça. Hinata, seu Byakugan está ótimo. Se houver algum problema, é com outra pessoa. Levantando-se lentamente, ele examinou os arredores. A princípio, pensou que poderia ser Obito causando problemas em Higakuri novamente. Mas após uma busca rápida e sem encontrar nenhum vestígio dele, descartou a ideia. Contudo, seus instintos lhe diziam que ele não estava errado. Erguendo o olhar, seu Byakugan de 1000 olhos perscrutou o céu. Então sua voz soou como um trovão. Descer. O céu estava sem nuvens, com apenas algumas nuvens brancas flutuando preguiçosamente. Não houve resposta, apenas o eco da sua própria voz. Se você insiste em me fazer te levar para fora eu mesmo, que assim seja. Com um único selo de mão, ele ativou Jutsu da Névoa Oculta, uma técnica originária do primeiro Mizukage Byakuren, capaz de manipular o clima em pequena escala. Enquanto Kakuzu liberava suas vastas reservas de chakra, o céu claro escureceu rapidamente. Nuvens pesadas e opressivas surgiram ao longe, engolindo o céu outrora azul. Estrondo. Trovões estalavam enquanto nuvens de tempestade se chocavam. Rato, boi, javali. Suas mãos formaram uma série de selos com precisão e sem esforço. Liberação de relâmpago. Uma fera monstruosa, formada inteiramente por relâmpagos, emergiu do céu. Como um dragão marinho, enrolou-se e rugiu, e seu imenso poder abalou toda Higakuri. Inúmeros shinobi acordaram assustados, os aldeões ergueram a cabeça em alarme. Muitos se prepararam para a batalha, presumindo que a vila estava sob ataque, até que Aiko e os outros chegaram e perceberam que era o jutsu de Kakuzu. Respiraram aliviados. Lorde Kakuzu, o que está acontecendo? Devemos colocar a vila em alerta máximo? Perguntou Yaiko, ladeado por Kizami e outro shinobi de elite. Kakuzu não disse nada. Mas lá em cima Nagato, olhando para o céu com seu Rinnegan, finalmente falou. Tem alguém lá em cima. No momento em que essas palavras foram proferidas, o Kirin relâmpago atingiu algo no ar. Duas figuras como meteoros despencaram do céu. No entanto, elas habilmente ajustaram sua postura e pararam no ar, pairando sobre a vila. Shiha Tensei. Nagato estendeu a palma da mão em direção ao chão, preparando-se para voar, mas Kakuzu o conteve. Informe todos os shinobi da vila, sua única missão agora é garantir que nenhum civil se machuque. Entendido? Um terceiro Rinnegan abriu-se na testa de Kakuzu. Sem dizer mais nada, ele disparou para o céu, alcançando as duas figuras em um instante. Um era um homem adulto, o outro, um garoto. Ambos tinham cabelos brancos e um Byakugan branco puro, trajando vestes brancas simples. Seus trajes lembravam os do clã Iga. Otsutsuki Jinichi e Otsutsuki Toneri. Jinichi ignorou Kakuzu a princípio, virando-se para seu filho e apontando para Hinata abaixo. Você a vê? Aquela garota possui o Byakugan mais puro. No futuro, ela será sua esposa. Ao se unir a ela, você obterá o Tenseigan, um olho de pureza suprema e poder ilimitado. Toneri olhou para Hinata, sua expressão gentil fez sorrir levemente. Eu entendo, pai. Jinichi então se virou para Kakuzu. Embora você não seja o pai biológico dela, você a criou bem. Por isso eu agradeço. Kakuzu zombou. Você Otsutsuki realmente não tem vergonha, né? Os Otsutsuki são uma raça nobre. Somos descendentes de Amura Otsutsuki. Unir-se a nós é uma bênção para sua espécie. Você deveria se sentir honrado, não insultado. Jinichi falou com um sorriso sereno, como se estivesse discutindo algo trivial. O olhar de Kakuzu tornou-se gélido. Aproveite esse sorriso enquanto pode, será o último que você dará. Ousar reivindicar Hinata? Então você já está praticamente morto. Liberação de tempestade. Inúmeros arcos elétricos estalaram no ar. As nuvens de tempestade se ergueram violentamente enquanto serpentes elétricas se lançavam como chicotes de aço, atingindo o pai e o filho Otsutsuki. Toneri desvie. Jinichi manobrou rapidamente, evitando a saraivada de raios. Mas, no momento em que pousou em uma zona segura, um arrepio percorreu sua espinha. Kakuzu já estava atrás dele, com uma mão levantada em direção às suas costas. Você é apenas um mero humano. Acha mesmo que pode me machucar? Zombou Jinichi. Tendo testemunhado a velocidade de Kakuzu, reconheceu que não tinha vantagem alguma. Mas e daí? Linhagem era tudo. Como um mero mortal poderia esperar machucar um deus? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Kakuzu. Os chamados deuses são apenas shinobi com técnicas melhores, jutsus mais fortes e barras de vida mais grossas. Hashirama Senju e Madara Uchiha, eles também não eram considerados deuses em comparação aos shinobi comuns? Hoje, Kakuzu testaria se essas supostas divindades poderiam realmente ser mortas. Super Shinra Tensei. Essa era a técnica que outrora reduzira Konoha a escombros.
Mas nas mãos de Kakuzu, ela evoluiu. Em vez de uma onda generalizada de destruição, cada grama de força foi condensada em um único impacto devastador. Se Konoha sofreu com o peso de um saco de arroz, hoje Jinichi e Toneri suportariam todo o fardo sozinhos. Capítulo 253. Hinata contra Otsutsuki Toneri. Bum, bum, bum. Uma figura despencou do céu, colidindo violentamente com o chão. Droga! Otsutsuki Jinichi se esforçou para sair da cratera, parecendo completamente desgrenhado. E então, ainda acha que os humanos são insignificantes? Kakuzu desceu do céu com movimentos lentos e deliberados, os olhos cheios de diversão enquanto observava Otsutsuki Jinichi. Os olhos de Jinichi brilharam com hostilidade enquanto ele olhava para a testa de Kakuzu, onde o Rinnegan brilhava ameaçadoramente. Agoromo Otsutsuki pode ser meu ancestral, mas o mundo que ele criou é, em última análise, um erro. Kakuzu não respondeu imediatamente à declaração ousada. Em vez disso, simplesmente observou Jinichi em silêncio. O mundo ninja era de fato repleto de crenças estranhas e variadas. Cada um tinha suas próprias ideologias e obsessões, e buscavam seus objetivos por meios diferentes. Não estou aqui para debater suas teorias nem tenho interesse nelas, disse Kakuzu finalmente. Mas já que você perturbou minha paz, não me culpe por apagá-lo da existência. Com isso, Kakuzu lançou os punhos para frente numa saraivada devastadora. Não foram apenas 1 ou 2 socos, dezenas deles choveram de uma só vez, cada um com a força de destruir montanhas. A expressão de Jinichi se contraiu. Ele não teve escolha a não ser alçar voo, ascendendo rapidamente para escapar do ataque. Mas esse era precisamente o resultado que Kakuzu havia planejado. Embora Jinichi não possuísse o Tenseiga naquele momento, ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Se ele o enfrentasse em combate direto ali, toda Higakuri poderia ser reduzida a escombros. Ele precisava atrair Jinichi para longe. Bem acima, conforme a batalha entre Jinichi e Kakuzu se afastava da vila, outra figura emergiu das ruínas de um prédio desabado, limpando a poeira. Otsutsuki Toneri cambaleou levemente enquanto se levantava, esfregando a cabeça. No momento em que ele se recuperou, seu olhar pousou na pessoa parada diante dele. Você é? Oh, você é a mulher que meu pai disse que seria minha futura esposa. Um sorriso se formou no rosto de Toneri. Mesmo tão jovem, a ideia de que estava destinado a ter uma esposa o empolgava. Mas Hinata não tinha interesse em se entreter com suas bobagens. Suas veias saltaram ao redor dos olhos pálidos enquanto ela assumia a postura do punho gentil. Vamos lá, não seja assim. Seremos uma família no futuro. Minha visão está piorando. Eu preciso. Antes que ele pudesse terminar, Hinata já havia se lançado para frente. Um golpe do punho gentil foi direto em sua cabeça. Toneri inclinou a cabeça, desviando por pouco do ataque. Não esperava que você fosse tão agressiva. Mas ataques como esse não vão me machucar. Você é minha futura esposa, então não vou te machucar. Mas também não vou deixar você me atacar de novo. Seu sorriso se alargou enquanto ele olhava para as costas de Hinata. Então ele percebeu que algo estava errado. Hinata, embora de costas para ele, já havia formado uma série de selos de mão. Quando ela se virou, o mar de chamas irrompeu de seus lábios, engolindo o espaço entre eles. Este era um jutsu de liberação de fogo que ela aprendeu com Kakuzu. Sentindo o calor escaldante, o sorriso irônico de Toneri vacilou. Ele recuou rapidamente, esquivando-se do inferno rugindo. Quando as chamas finalmente começaram a diminuir, ele olhou para frente, apenas para ser pego de surpresa mais uma vez. O corpo de Hinata agora estava crepitando com raios azuis. Armadura relâmpago, primeiro estágio. Esta técnica originou-se de Komogakuri. Foi criada pelo primeiro Haikage e aperfeiçoada pelo segundo. A partir do terceiro Haikage, tornou-se um Nino Taijutsu básico entre os Haikage. A natureza do chakra de Hinata era fogo e relâmpago. Kakuzu contatou o quarto Haikage, que então lhe forneceu a técnica para o treinamento. O relâmpago intenso percorreu seu corpo, estimulando cada ponto de chakra. Combinado com o Byakugan, cada movimento de Toneri foi exposto diante dela. Primeiro, eu não te conheço. Segundo, se você disser mais uma palavra sem sentido, eu te jogo de costas. Que agressividade é essa? Você não serve nem um pouco para ser minha esposa. Ha! Hinata soltou um grito de guerra agudo, seu corpo avançando como um raio. Seu punho esquerdo desferiu um golpe poderoso. Estrondo. Os olhos de Toneri se arregalaram quando o impacto provocou um tremor violento em seu corpo. Ele agarrou a barriga, sentindo como se suas entranhas tivessem sido viradas de cabeça para baixo. Oh, Tou-san, eu não aguento mais. Eu não quero me casar com essa mulher. Desesperado, Toneri ativou sua habilidade de voo e disparou para o céu. Ele lançou um último olhar para Hinata. Muito assustador. Ele precisava fugir imediatamente. Se os aliados dela chegassem, ele teria ainda menos chance. Sem hesitar, ele voou em direção ao local onde seu pai estava. Você veio para nossa vila, destruiu tudo e agora acha que pode simplesmente fugir? Hinata, sem a habilidade de voar, não podia persegui-lo no céu. Mas ela não tinha intenção de deixá-lo ir tão facilmente. Byakugan, ative. Seu campo de visão se expandiu instantaneamente, cobrindo um raio de 10 quilômetros. Os movimentos de Toneri ficaram completamente expostos. Concentrando o chakra em suas pernas, ela saiu em alta velocidade em perseguição. Otou-san me disse uma vez que sou uma criança bondosa, alguém que não briga desnecessariamente. Mas contra aqueles que praticam o mal não devo hesitar. Você ousa vir à minha vila e causar destruição? Eu, Hinata, jamais deixarei você impune. Sua determinação aumentou enquanto ela se esforçava para correr ainda mais rápido. Ao longe, a batalha de Kakuzu e Otsutsuki Jinichi já os havia levado para longe da vila. Kakuzu fechou lentamente seu Byakugan de 1000 olhos, concentrando todo o seu chakra no Rinnegan em sua testa. Então, num movimento repentino, ele estendeu a mão e fez um movimento de rasgo no espaço vazio à sua frente. Yomotsu Irazaka.
Naquele momento, um vazio escuro se abriu diante dele, engolindo sua forma completamente. Enquanto isso, Jinichi, ainda recuando, de repente sentiu uma fenda no espaço se abrindo à sua frente. De suas profundezas, os punhos de ferro de Kakuzu emergiram, indo direto para seu rosto. Oh, que! Antes que ele pudesse reagir, o soco acertou em cheio, fazendo-o cambalear. Kakuzu saiu do vazio, seu olhar era gelado. Deixe-me mostrar-lhe algo especial. Liberação de tempestade. Tubarão marinho furioso. Capítulo 254. Otsutsuki Amura. Liberação da tempestade. Tubarão do mar furioso. Esta não era a liberação da tempestade considerada uma Kekkei Genkai. Era semelhante à liberação da tempestade, presa de luz de Madara, e à liberação Yin, expedição de relâmpagos. Todas se enquadravam na categoria de técnicas de liberação Yin-Yang. O braço direito de Kakuzu ergueu-se, formando o que parecia ser uma lâmina de água. No entanto, não se tratava apenas de uma liberação de água comum. A lâmina também carregava elementos da liberação de relâmpago e até mesmo da liberação de fogo. Mais importante ainda, era imbuída da liberação de Yin-Yang, tornando-a uma arma incomparável, extremamente afiada, capaz de cortar qualquer coisa. Com um único golpe, a lâmina desceu em direção ao Otsutsuki Jinichi. Ah! Jinichi soltou um grito, com os dentes cerrados de agonia. Sua expressão era uma mistura de ressentimento e má vontade enquanto encarava Kakuzu. Se pudesse voltar no tempo, jamais teria trazido o filho para aquele lugar. Mas agora arrependimentos não tinham mais sentido. Seu corpo não estava mais sob seu controle. Como uma pipa com a linha arrebentada, ele despencou do céu, caindo rapidamente em direção à terra. Aos olhos de Kakuzu, ele rapidamente se reduziu a um mero ponto preto contra o chão. Recolhendo sua lâmina de água, Kakuzu olhou para baixo. Eu não o cortei ao meio, mas abri um ferimento enorme na cintura dele. Mesmo que ele não morra instantaneamente, vai sangrar até a morte em breve. Sua voz era calma, analisando a situação racionalmente. Liberação Yin-Yang. Se apenas arranhasse alguém, a pessoa ficaria ferida. Se atingisse diretamente, a morte era certa. No entanto, como Jinichi era um Otsutsuki, a extensão do dano ainda era incerta. Seguindo seu princípio de vivo ou morto, o corpo deve ser encontrado. Kakuzu desceu rapidamente. Conforme sua visão se aproximava do chão, ele de repente franziu a testa. Ele escapou? Examinando a área, ele não encontrou nenhum vestígio de Otsutsuki Jinichi, nem mesmo uma gota de sangue. Mesmo que ele tivesse fugido, não poderia ter ido longe. Kakuzu ativou seu Byakugan e Rinnegan. Sob sua visão tripla, nada ao redor podia se esconder. Se Jinichi não tivesse usado alguma técnica especial para desaparecer, Kakuzu certamente o encontraria. Mas enquanto ele continuava sua busca, algo ainda mais intrigante chamou sua atenção. Aquilo é. Ele lentamente retraiu seu Byakugan, caminhando com passos cadenciados em direção a um determinado ponto. Afastando camadas de folhagem, revelou uma pequena caverna submersa. A entrada não era grande, apenas do tamanho de uma pedra. Mas de dentro dela, um chakra incomum irradiava para fora. Esse chakra era incrivelmente raro, mesmo em todo o mundo Shinobi. Eu estava me perguntando por que Otsutsuki Jinichi me atraiu para cá. Acontece que este lugar abriga a proteção de seus ancestrais. Kakuzu deu um passo para trás, aumentando a distância entre ele e a caverna. Byakugan ative. As veias ao redor dos seus olhos saltaram enquanto ele infundia o chakra do seu Byakugan na caverna. Lentamente, o chakra acumulado na caverna começou a se fundir. Um brilho esverdeado emergiu, gradualmente tomando a forma de uma figura humana. Vestindo uma túnica branca adornada com tomoe preto, segurando um cajado de monge negro e possuindo olhos inconfundíveis de Byakugan, Otsutsuki Amura. Nenhum dos dois falou imediatamente ao se verem. Em vez disso, observaram-se em silêncio. Depois de cerca de 10 segundos, Amura foi o primeiro a quebrar o silêncio. Jovem, posso sentir minha linhagem pura fluindo dentro de você. Mas tenho certeza de que seu Byakugan não foi herdado naturalmente. Kakuzu apenas riu sem confirmar nem negar. Amura, sendo uma figura antiga do mundo Shinobi, sem dúvida conseguia enxergar os segredos de Kakuzu. Em vez de fingir ignorância, Kakuzu simplesmente admitiu abertamente e falou francamente. Seus descendentes interpretaram seu legado de forma completamente equivocada. Eles não só desejam destruir este mundo, como também estão de olho na minha filha. Atualmente estou caçando um deles. Se ele fugiu para você, peço que o entregue. As palavras de Kakuzu foram diretas e firmes. E por que não? Não era apenas porque a entidade à sua frente era apenas um resquício de chakra de Otsutsuki Amura. Mesmo que o próprio Amura estivesse ali em carne e osso, Kakuzu ainda falaria com a mesma confiança inabalável. Ele já havia preparado técnicas poderosas o suficiente para lidar com Madara. O que ele tinha a temer? Força era a fonte de sua confiança. No entanto, ao ouvir isso, Amura não reagiu com hostilidade ou frieza. Em vez disso, soltou um suspiro e olhou para Kakuzu. Tantos anos se passaram. Não sei mais o que aconteceu com este mundo. Mas pelo que vejo, ele não caiu em ruínas completas. 1000 anos atrás, para manter a paz e a estabilidade que meu irmão estabeleceu, visitei pessoalmente este planeta. Ao fazê-lo, descobri muitos segredos. E também percebi que talvez tivesse cometido um erro grave. Kakuzu ouviu-o embora as palavras de Amura parecessem distantes, como resquícios de um passado há muito esquecido. A linhagem que você deixou neste planeta ainda próspera, observou Kakuzu. E em grande número. Ah, é mesmo? Jovem, você se importaria em me contar mais? Os olhos de Amura brilharam de interesse. A ideia de que sua linhagem havia sobrevivido por 1000 anos lhe trouxe uma rara sensação de satisfação. Depois de deixar descendentes neste mundo e na lua, Kakuzu começou a explicar, embora no fundo achasse isso irônico. Amura, apesar de sua nobreza, era um tanto errante. Ao contrário do sábio dos 6 caminhos que tinha apenas 2 filhos, Amura deixará sua linhagem na lua e na terra.
Caso contrário, como o Byakugan poderia ter sido transmitido de geração em geração? A conversa continuou por algum tempo até que Kakuzu parou de repente e seu olhar mudou para outro lugar. Não precisa me perguntar mais nada. Seu descendente chegou. Ao ouvir essas palavras, Amura também voltou os olhos naquela direção. No momento em que Hinata apareceu, seus olhos puros de Byakugan suavizaram a expressão de Amura, como se ele estivesse sorrindo. Foi um momento raro, seu espírito e seu descendente compartilhando um encontro através do tempo. Mas então seu olhar caiu sobre a pessoa que Hinata carregava, e sua expressão ficou confusa. É isso. Hinata ignorou a confusão de Amura. Segurando Otsutsuki Toneri firmemente, ela caminhou até Kakuzu. Otou-san, capturei o bandido. Kakuzu olhou para ela com leve surpresa antes de concordar com a cabeça. Hinata, devo dizer, isso é inesperado. Mas não vou negar, você se saiu bem. Você é uma kunoichi forte. Enquanto ele acariciava sua cabeça, Hinata sorriu timidamente. Otou-san, na verdade, isso não é totalmente verdade. Depois que ele voou para longe, não consegui pegá-lo. Nagato-san me ajudou no meio do caminho. Capítulo 255. O despertar do Tenseigan. Tsutsuki Toneri era naturalmente capaz de voar, algo que Hinata simplesmente não conseguia compensar. No entanto, o fato de ela ter conseguido, sozinha, forçá-lo a recuar antes era prova suficiente de seu imenso potencial. Ela não era mais a garota tímida da linha do tempo original. Estava a caminho de se tornar uma kunoichi verdadeiramente formidável. Segurando Toneri inconsciente nas mãos, Hinata examinou seus ferimentos. Seu corpo estava coberto de queimaduras graves, provavelmente causadas pelos mísseis disparados por Nagato dos Seis Caminhos. Seu estado era crítico, mas se tratado a tempo, ele ainda poderia ser salvo. Hinata balançou o corpo de Toneri na frente de Tsutsuki Amura. Mantê-lo vivo é um risco. Não permitirei que ele coloque a mim ou a minha família em perigo, então o levarei comigo. Amura permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente levantar a mão e gesticular em direção a Kakuzu. Você e a garota ao seu lado, venham aqui. O-san. Hinata hesitou, olhando incerta para Kakuzu. Vamos, Kakuzu a tranquilizou com um sorriso calmo. Estou aqui. Não há com o que se preocupar. Com isso, ele deu um passo à frente, aproximando-se de Amura. O antigo Tsutsuki estendeu a mão e pressionou-a contra a testa de Kakuzu. Instantaneamente, um chakra puro e sereno começou a fluir para dentro dele. Você está transferindo chakra para o meu corpo? Kakuzu perguntou, franzindo levemente a testa. Sim. Não resista, jovem. O futuro deste mundo pode conter perigos além da sua imaginação. Este mundo ninja, em seu ciclo infinito de tempo, precisará de protetores como você. Minha mãe me disse uma vez que o poder deste mundo é ilimitado, esperando para ser descoberto e explorado. O verdadeiro fim do Byakugan é o Tenseigan. Você já deveria estar ciente disso. Agora estou lhe dando a oportunidade de desbloquear este caminho, então não recuse meu chakra. Ao ouvir isso, Kakuzu voltou seu olhar para Toneri, que ainda estava quase inconsciente e que ele ainda segurava. Eu espanquei seu descendente direto até a beira da morte, mas você não se ressente de mim. Em vez disso, está me concedendo seu chakra de bom grado. Por que isso parece tão ridículo? Haha. Você e eu somos parecidos, riu Amura. Você viverá por longos e intermináveis anos. E com o tempo, começará a sentir algo diferente das emoções dos mortais comuns. Ah? É mesmo? Kakuzu refletiu. Após um breve momento de contemplação, começou a compreender a perspectiva de Amura. No nível deles, não estavam mais presos aos conflitos triviais das pessoas comuns. Seu foco precisava estar nas ameaças maiores que os aguardavam. Por fim, Kakuzu aceitou o chakra que lhe fora concedido. À medida que a transferência se concluía, a forma de Amura tornava-se cada vez mais etérea, e sua presença cintilava como uma miragem que se desvanecia. Atualmente possuo o Byakugan de 1000 olhos, uma evolução além do Byakugan padrão. Quanto tempo falta para eu atingir o verdadeiro Tenseigan? Perguntou Kakuzu. Não sei. Isso é algo que você precisa descobrir por si mesmo. Kakuzu se lembrou do que vira na linha do tempo original. Toneri havia despertado seu Tenseigan transplantando o Byakugan puro. Será que ele também precisava de um par de olhos perfeitamente compatíveis para conseguir o mesmo? Parecia assustadoramente semelhante ao processo de destravar o Manjeki Sharingan eterno. Mas depois de pensar um pouco, Kakuzu descartou a ideia. Ele tinha tempo de sobra. Talvez entender como o sábio dos 6 caminhos havia alcançado sua própria iluminação fosse uma abordagem melhor. A voz de Amura interrompeu seus pensamentos. Não me resta muito tempo. A moça, vem aqui. Hinata deu um passo à frente com uma confiança renovada. Você também possui o mais puro Byakugan, disse Amura. Eu lhe darei a chance de despertar o Tenseigan também. O resto é com você. Depois de conceder seu poder a Kakuzu e Hinata, a forma de Amura gradualmente se dissipou no nada. A floresta montanhosa retornou à sua quietude natural. Kakuzu esticou o pescoço antes de se virar para Hinata. Vamos voltar para a aldeia. No ano seguinte, Hinata completou 12 anos e se formou com sucesso na Academia Ninja. No entanto, o mundo shinobi estava começando a mergulhar no caos. Kakuzu-sama, meu velho está sendo um verdadeiro pé no saco. Ele continua me escrevendo cartas, exigindo que eu volte para a vila. Diz que o Jinchuriki do 4 Caudas foi capturado e que o 5 Caudas está desaparecido. Aparentemente a vila precisa de mim. Mas, sinceramente, mesmo que você me mate, eu não volto. Aquele velho teimoso não aprecia minha arte. Quem reclamou foi ninguém menos que o renomado artista do mundo shinobi Deidara. Ele se juntou a Akatsuki porque as restrições de Wagakure sufocavam sua liberdade artística. Onoki chegou a ameaçar quebrar suas pernas se ele ousasse usar suas explosões dentro da vila novamente. Em vez de suportar regras tão sufocantes, Deidara decidiu partir. Kakuzu deu um sorriso irônico. Deidara, às vezes é preciso pensar a longo prazo. Seu velho não viverá para sempre. Eventualmente, ele terá que passar o título de Tsuchikage.
Quando isso acontecer, você estará no controle. Imagine só. Quando você for Tsuchikage, poderá transformar a vila inteira em seu playground pessoal. Eu apoiarei totalmente para que você monte seus pássaros de argila, sobrevoe a vila e solte explosões por todos os lados. O lugar inteiro será sua grande obra-prima. Sério? Os olhos de Deidara brilharam de entusiasmo. A arte era tudo para ele, e ele não ia perder tal oportunidade. Kakuzu assentiu com conhecimento de causa. Por enquanto, deixe de lado suas responsabilidades com a organização. Pegue o protetor de testa que lhe dei e volte para a vila. Vamos ver como seu velho reage. Hehehe. Kakuzu-sama, você tem razão. Se eu voltar a usar o protetor de testa de um ninja desaparecido, aposto que a expressão do velho será impagável. Ah, certo, antes de ir, deixe-me te contar algumas informações sobre a vila. A informação de Deidara não era particularmente inovadora, mas lançava alguma luz sobre a situação atual. O Jinchuriki do 4 caudas Ri e o Jinchuriki do 5 caudas An haviam desaparecido. Embora nenhum deles tivesse sofrido a mesma infância trágica de Naruto, suas vidas como Jinchuriki ainda os haviam deixado isolados. Apesar de serem armas respeitadas da vila, nunca foram verdadeiramente aceitos. Essa solidão os havia impulsionado a um desejo de fuga, assim como o Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata de Kirigakuri. Como resultado, na linha do tempo original, esses Jinchuriki frequentemente vagavam sozinhos, tornando os alvos fáceis para as caçadas da Akatsuki. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256, Kamui Gêmeo, Óbito. Pai, Senhor Okage, me desculpe. Fui emboscado na vila. Kakashi apertou o olho esquerdo, com uma expressão cheia de arrependimento ao olhar para seu pai, Sakuma Taki. Nem o olho que Óbito me deu, eu não consegui protegê-lo. Sou inútil. Kakashi se afogava em culpa e autocensura, sentindo-se como se tivesse falhado tanto com o amigo quanto com a vila. Sakuma agachou-se e colocou as duas mãos firmemente nos ombros do filho. Chega, Kakashi. Não se culpe tanto. O jutsu de espaço-tempo do homem mascarado é evasivo. Nem mesmo a barreira de Konoha conseguiu detectar sua chegada. Nenhum de nós poderia ter previsto esse ataque. Sakuma fez uma pausa, permitindo que Kakashi se recompusesse por um momento antes de continuar. O que você pode fazer agora é relembrar os detalhes de como foi capturado. Ao ouvir isso, Kakashi se forçou a reprimir a tristeza. Embora na frente do pai pudesse se permitir lamentar como uma criança, como ninja, ele precisava ser forte. Havia 2 atacantes. Primeiro, senti que havia alguém atrás de mim, então imediatamente desferi um golpe para trás com uma kunai, mas ela passou direto pela cabeça dele sem causar nenhum dano real. Tentei recuar instintivamente, mas, de repente, meu pé afundou. Uma forma humanoide negra emergiu do chão e agarrou meu tornozelo, imobilizando-me. O olho direito do homem mascarado emitiu uma força espacial, e antes que eu percebesse, fui sugado para sua dimensão. Kakashi relatou toda a batalha em detalhes meticulosos, garantindo que nada fosse esquecido. Seus oponentes eram formidáveis, ambos possuindo a força de um ninja elite. Somado ao elemento surpresa, Kakashi caiu na armadilha antes mesmo de poder reagir. Quando estava prestes a continuar, uma dor aguda irrompeu em sua órbita ocular esquerda, forçando-o a agarrar o ferimento. Seu olho havia sumido, mas ele ainda sentia uma dor fantasma, como se o olho perdido estivesse respondendo às suas palavras. Havia uma sensação persistente que Kakashi não havia expressado, mas Sakuma já a havia percebido. Ele se levantou lentamente. Naquele espaço estranho, além do homem mascarado lutando com você, você viu algum outro prisioneiro? Sim. Com base nas informações da Anbu, reconheci alguns deles pelos retratos. Um era Ri, o Jinchuriki do 4 caudas. Outro era Yuji Tuni, de Komogakuri, o Jinchuriki do 2 caudas. Ambos estavam gravemente enfraquecidos, provavelmente por fome prolongada e desidratação. Tudo bem, Kakashi. Você deveria descansar por enquanto. Deixe o resto comigo. Ao sinal de Sakumo, o ninja médico imediatamente se adiantou para apoiar Kakashi e escoltá-lo para longe. Enquanto Sakumo ponderava as implicações, uma figura idosa com um cachimbo na boca e uma bengala na mão se aproximou. Hiruzen Sarutobi. Embora fosse um Hokage aposentado, ele ainda aparecia quando necessário, especialmente em assuntos de grande importância. Você está pensando o mesmo que eu? Perguntou Hiruzen. Sakuma olhou para ele, mas permaneceu em silêncio. Contudo, o próprio silêncio já era uma resposta. O homem mascarado teve todas as oportunidades de matar Kakashi, assim como fizera com os outros Jinchuriki, abandonando-os na dimensão alternativa para morrerem lentamente. No entanto, após arrancar o olho esquerdo de Kakashi, ele finalmente o deixou escapar. Isso por si só foi uma informação essencial. Uma brisa suave soprava enquanto os 2 Hokage estavam lado a lado. Um borrão dourado apareceu de repente atrás deles. Ajoelhado sobre um joelho, o rosto de Minato Namikaze estava cheio de remorso enquanto ele se curvava levemente. Minhas mais profundas desculpas, Lord Hokage. Os arquivos foram adulterados. Como comandante da Anbu, assumo total responsabilidade. Os arquivos continham os documentos mais confidenciais de Konoha, incluindo os pergaminhos de jutsu proibidos deixados pelo segundo Hokage. O pergaminho dos selos ainda está lá? Perguntou Sakumo. Sim, mas foi acessado. A voz de Minato estava carregada de preocupação. Primeiro, o Sharingan de Kakashi foi roubado. Depois, o intruso se infiltrou nos arquivos. Eles vieram preparados e foram metódicos. Quarto Hokage, eu mesmo revisarei o pergaminho dos selos. Analisando as perturbações nos arquivos, podemos deduzir qual jutsu eles buscavam. Isso pode nos dar uma ideia do próximo passo deles. Hiruzen se mexeu um pouco. Embora seu corpo tivesse envelhecido, ele não estava ali apenas para observar. Ele ainda podia contribuir para Konoha. Senhor Okage, o inimigo é proficiente em ninjutsu de espaço-tempo. Tais técnicas, embora misteriosas, não são inéditas. Por favor, permita-me vasculhar a vila em busca de distorções espaciais residuais.
Minato estava determinado a usar sua experiência para descobrir quaisquer pistas que pudessem levá-los ao homem mascarado. Sakumo não recusou. Apenas assentiu, dando sua aprovação silenciosa. Pouco depois, as informações coletadas por Sakumo foram repassadas a Kakuzu. E Kamui óbito gêmeo, as coisas estão começando a ficar interessantes. Kamui já era uma habilidade poderosa demais. Na linha do tempo original, Obito hesitou em recuperar seu olho esquerdo devido aos seus sentimentos persistentes por Kakashi. Mas nesta vida, seu apego a Kakashi era realmente mais fraco? Talvez não. O verdadeiro motivo provavelmente era que ele havia encontrado Kakuzu, alguém que lhe mostrará a verdadeira lacuna entre ele e as verdadeiras potências. Kakuzu não permitiu que Obito usasse seu Kamui para manipular o mundo ninja das sombras. Em vez disso, forçou Obito a confrontar sua própria fraqueza, levando-o a buscar mais poder. Recuperar seu olho esquerdo provavelmente era apenas o último recurso. As emoções neste mundo da ficção são realmente complicadas. Mas devo admitir que sua jogada foi brilhante. Vamos ver como você lida comigo hoje. Um terceiro olho Rinnegan na testa de Kakuzu se abriu lentamente. Yomotsu Irazaka ativado. Kakuzu rasgou o tecido do espaço e atravessou. Alguns dias depois. Terra do Relâmpago. Uma pequena ilha sob a jurisdição de Komogakure, onde o mar e o céu se encontravam em uma harmonia de tirar o fôlego. Era também o lar das Cachoeiras da Verdade, um lugar onde se podia confrontar a própria escuridão interior. Mas mais do que isso, a própria ilha era uma tartaruga viva e colossal. Hoje, fumaça preta subia em espiral em direção ao céu a partir de sua concha. Uma figura imponente, o Oito Caudas, jazia esfacelada no chão. Várias de suas caudas haviam sido decepadas e seu corpo enorme estava coberto de feridas profundas e manchas de sangue. Você ainda consegue aguentar? Ao lado dele, o quarto Raikage, já havia ativado sua armadura de liberação de relâmpagos. No entanto, diferentemente de sua abordagem imprudente de sempre, ele agora estava ao lado do Oito Caudas, adotando uma postura mais cautelosa. Droga, idiota. Mano, olha só o pequeno Oito. Acha que estou melhor? Sim. Apesar da situação desesperadora, Killer B continuou excêntrico como sempre. B. Seu idiota. Como você ainda tem ânimo para brincadeiras? O quarto Raikage rugiu de frustração. Se o oponente não fosse tão avassalador, ele teria corrido e enfiado um pouco de juízo na cabeça do próprio Killer B. Irmãos, parem de papo. Se tiverem tempo para conversar, mandem logo um sinal pedindo reforços. Só nós três não somos suficientes para lidar com esse cara. Giki, o Oito Caudas, apoiou-se nos braços, visivelmente lutando para se manter de pé. O suor escorria da testa do quarto Raikage. Ele sabia que Giki estava certo. Essa era a atitude mais racional. Mas, mesmo que chamemos reforços, eles farão alguma diferença contra esse cara? Seu coração afundou enquanto ele olhava para a figura imponente à sua frente. Um gigante colossal, com dezenas de metros de altura, pairava sobre eles. Todo seu corpo irradiava um tom azul escuro, com asas brotando das costas e envolto em uma armadura imponente. Uma enorme katana repousava em sua cintura, e sua forma lembrava os lendários deuses demônios de seus mitos. E nesta época tal figura tinha um nome próprio. Susano. Acima do cristal da testa do gigante estava o homem mascarado. Sua máscara não era mais o desenho espiral de um único tomoe de antes, mas agora exibia o padrão do Rinnegan em ambos os olhos. De braços cruzados, ele olhava para o combo AB com um ar de absoluta confiança. Oito Caudas, você foi o mais difícil de todos os Big que tentei capturar. Mas hoje, não importa quanto poder você tenha, você não escapará. Enquanto o mascarado falava, inúmeras flutuações de chakra irromperam ao redor deles. Um por um, shinobi ocultos emergiram das sombras, cercando completamente o combo AB e o Oito Caudas. Droga! Raikage, o que diabos você estava pensando? Eu te disse para chamar reforços, e você não chamou. Agora olhe, os reforços do nosso inimigo chegaram. Giki se irritou, repreendendo o quarto Raikage implacavelmente. O quarto Raikage cerrou os punhos em frustração. Malditos sejam aqueles desgraçados de Kerigakure. Em vez de ficarem na própria aldeia, por que diabos estão trabalhando com esse homem mascarado? E ainda estão dispostos a morrer por ele. Entre o grupo de shinobi de Kerigakure, os olhos aguçados do quarto Raikage avistaram Karatashi e Agura. E Agura avançou com a arma em punho, balançando levemente enquanto se movia. Por um breve momento, seus olhos revelaram o padrão distinto do Sharingan. Foi nesse momento que o quarto Raikage finalmente percebeu a verdade. Então, os rumores sobre o quarto Mizukage estar sendo controlado eram verdadeiros. O que exatamente você quer? Rugiu o quarto Raikage, com a voz cheia de fúria. O homem mascarado fez uma pausa, fechando os olhos em breve contemplação antes de reabri-los. Seu Mangekyou Sharingan girou ameaçadoramente em ambos os olhos. Este mundo falso precisa acabar. Ele precisa ser destruído e reconstruído. No mundo que criarei, todos realizarão seus verdadeiros sonhos. Finalmente, este cruel mundo shinobi conhecerá a verdadeira paz. Sua voz era fervorosa, repleta de uma convicção quase religiosa. No entanto, suas palavras foram recebidas com olhares vazios por parte de seus oponentes. Killer B, droga, idiota, eu não quero sonhar em um mundo falso. Giki, esse cara está louco? Quarto Raikage, não tenho a mínima ideia do que diabos você está falando. As reações inesperadas deles carregavam um quê de desrespeito, mas o mascarado não lhes deu atenção. Explicar ideais a brutos como eles não era diferente de tocar música para um público surdo. Tudo o que importava era que logo entrariam em seu mundo de sonhos, entendessem ou não. Já que você não entende, deixe-me explicar em termos que você entenda. Ele estendeu a mão, seu Mangekyou Sharingan brilhando com uma luz vermelha sinistra. Estou declarando a quarta grande guerra ninja. Este mundo falso precisa ser refeito. A palavra guerra era algo que até o mais imprudente dos homens entendia. Como uma marreta, atingiu o coração do quarto Raikage com um peso imenso.
Ele havia vivenciado a Terceira Grande Guerra Ninja em primeira mão e conhecia muito bem os horrores que ela acarretava. Mesmo sendo alguém infame por sua natureza impulsiva, ele hesitou diante da perspectiva de outra guerra em larga escala. Mesmo quando as tensões com Konoha atingiram o auge, ambos os lados mantiveram a contenção, evitando um conflito direto no final. Seu desgraçado! Quantas vidas você pretende sacrificar? O homem mascarado levantou os braços, sua expressão tão calma como sempre. Aqueles que morrem na guerra encontrarão a salvação no novo mundo. Aqueles que sobrevivem verão seus desejos mais profundos se realizarem. Este pequeno sacrifício é necessário. Ninguém pode me impedir. Seu tom firme não deixava margem para dúvidas. O mundo que ele imaginava era uma certeza absoluta em sua mente, porque naquele mundo, ele se reuniria com a pessoa por quem mais ansiava. É mesmo? Uma voz calma ecoou pelo ar enquanto uma fenda escura abria o espaço diante deles. Kakuzu-sama, você finalmente chegou. A voz do quarto Raikage carregava um toque de alívio. Seu tão esperado reforço finalmente havia chegado. Droga, idiota, olha o Kakuzu-sama te derrotando. Finalmente Kakuzu está aqui. No momento em que a figura imponente entrou no campo de batalha, o combo A, B e Giki recuperaram a confiança. Apenas o homem mascarado permaneceu impassível, encarando Kakuzu com um olhar indiferente. Para ele, Kakuzu não era nada especial. E quanto tempo faz desde a última vez que te coloquei no seu devido lugar? E agora, olha só você, tão arrogante que acha que pode começar a quarta grande guerra ninja sozinho? Kakuzu deu um sorriso irônico. Diga-me, Obito, você realmente se acha digno? No momento em que seu nome foi pronunciado, as pupilas do homem mascarado tremeram violentamente. Obito. Aquele nome, um nome que ele havia enterrado há muito tempo, um nome que ele acreditava que o mundo havia esquecido. Mesmo naquela dimensão íntima onde somente ele e Kakashi podiam entrar, Kakashi nunca havia pronunciado aquele nome. E ainda assim, Kakuzu o chamou por isso. O Manjeki Sharingan de Obito escureceu com uma tempestade de emoções. Você não deveria mais existir neste mundo. Sua declaração arrogante foi recebida com um sorriso cúmplice de Kakuzu. Então agora que você fechou seu pequeno espaço de casal e voltou a ser solteiro, você se acha durão? Chega de papo. Você não é digno de ser meu oponente final. Claro, eu sei que você não vai aceitar isso. Kakuzu estalou os nós dos dedos. Então vamos resolver isso à moda antiga, com os punhos. Ele já havia elaborado uma estratégia para lidar com Obito. Como Kamui era essencialmente uma habilidade capaz de destruir o jogo, ele a neutralizaria com um método próprio igualmente destrutivo. Capítulo 257. A Quarta Grande Guerra Ninja. Kamui Shuriken. Shuriken voou pelo ar antes de desaparecer, aparecendo de forma imprevisível e não deixando espaço para defesa. Yomotsu Irazaka. Kakuzu ergueu levemente a mão, e ao seu redor, vazios negros rasgaram o tecido do espaço. Um deserto, um oceano, um oásis, ele tinha acesso a inúmeras dimensões. Se Obito quisesse ir a algum lugar, bastava dizer a palavra. Obito, você acha o Manjeki Sharingan ridículo? Mas não percebe que a mesma lógica se aplica ao usá-lo contra o Rinnegan? O poder esmagador de um jutsu superior não poderia ser neutralizado por mero ninjutsu. Mesmo que Kakuzu conjurasse um oceano inteiro, Obito não teria chance de vencer. Certo, pela sua expressão. Você está ficando sem opções. Agora é a minha vez. Cruzando os braços sobre o peito, Kakuzu liberou lentamente seu chakra, desbloqueando os pontos de pressão de seu corpo, um por um. 8 portões. Primeiro portão, portão da abertura, abra. 8 portões. Terceiro portão, portão da vida, abranse. 8 portões. Quinto portão, portão da dor, abranse. Quando o quinto portão incendiou seu corpo com vapor verde, a compostura de Obito começou a ruir. Kamui Shuriken. Outra rajada de Shuriken desaparecendo no espaço foi arremessada em sua direção. Eu já te disse, isso não vai funcionar comigo. Num piscar de olhos, a figura de Kakuzu brilhou como um relâmpago. Um instante depois, ele estava bem na frente de Obito com uma força avassaladora. Sétimo portão, portão do choque, abra. Com a ativação do sétimo portão, Kakuzu desferiu um chute estrondoso direto na estrutura cristalina do Susanoo. Kamui permitiu que Obito atravessasse os ataques, mas o próprio Susanoo permaneceu tangível. Obito, eu já te disse, você não é digno de ser meu oponente. Rachaduras se espalharam como teias de aranha pela superfície do Susanoo enquanto o som de estilhaços ecoava pelo campo de batalha. Obito cerrou os dentes, seu Sharingan aberto em descrença. Não me subestime. Invocando mais duas Shuriken, ele as arremessou contra Kakuzu com toda a sua força. Elas atingiram sua perna e no processo de transformação, o membro desapareceu completamente. Kakuzu, sua perna foi transportada para outra dimensão. Mesmo com sua imortalidade e a capacidade de se costurar, você não consegue recuperá-la. Ainda consegue lutar assim? Rugiu Obito, com uma mistura de excitação e desespero na voz. Depois de todo esse tempo, ele finalmente havia acertado um golpe decisivo. Mas a resposta de Kakuzu foi calma. O mero grão de areia não significa nada para mim. Com uma leve flexão dos músculos restantes, sua perna decepada começou a se regenerar, pedaço por pedaço. O quê? A mente de Obito vacilou. Não importava o quanto atacasse, Kakuzu simplesmente não morria. Ele nem havia se recuperado do choque quando Susanoo se desfez completamente. Kakuzu estendeu a mão através da armadura em colapso, agarrou Obito e o arrancou. Então, com um soco brutal, acertou o rosto de Obito. Com a força combinada de sua liberação de aço e o poder do sétimo portal, o impacto foi devastador. A máscara de Obito se estilhaçou instantaneamente, e ele tossiu um bocado de sangue. Seu corpo foi arremessado ao chão como uma boneca de pano descartada. Ofegante, ele mal conseguiu se levantar. Eu não posso perder assim. Motivado por pura força de vontade, ele se agarrou à sua determinação. Imagens de seu ideal divino cintilaram em sua mente, impulsionando-o a seguir em frente.
Seu corpo começou a se desfocar, tornando-se intangível. Kakuzu simplesmente observava de cima, sem fazer nenhum movimento para detê-lo. Segundos depois, Obito desapareceu com sucesso. Enquanto Kakuzu descia do céu, ele expirou levemente. Um lampejo de arrependimento brilhou em seus olhos. É uma pena que o Zetsu Negro não estivesse aqui. Senão, teria sido o fim. Kakuzu-sama, por que você o deixou ir? Ele é quem está orquestrando esta guerra. O quarto Raikage, junto com Giki, chegou ao local com a confusão estampada no rosto. Ele é apenas uma marionete. Matá-lo seria inútil. A resposta deixou Raikage e Giki perplexos. Será que o homem mascarado não passava de um peão? Kakuzu não se deu ao trabalho de explicar mais nada. Em vez disso, virou-se para Giki. Agora que você entende o plano dele de ressuscitar o 10 caudas, quanto do seu chakra ele tirou? Giki coçou a cabeça sem jeito. Para ser sincero, ele conseguiu cortar 6 das minhas 8 caudas. Minhas caudas se regeneram com o tempo, mas meus chifres não. Elas contêm meu chakra, o que significa que enquanto ele as tiver, ainda poderá invocar o 10 caudas. Kakuzu assentiu. Preparem-se. A quarta grande guerra ninja está prestes a começar. Suas palavras foram ditas com indiferença casual, mas elas carregavam um peso que se espalhava por todo o mundo ninja. A notícia da batalha se espalhou como fogo em palha. Em particular, quando Konoha descobriu que o homem mascarado era ninguém menos que Obito, a descrença tomou conta do ambiente. A figura mascarada já havia aparecido inúmeras vezes antes. Muitos, incluindo Kakashi e Minato, tinham suas suspeitas. Mas quando finalmente foi confirmada, a verdade ainda os abalou. Ficaram atordoados e horrorizados. Ninguém poderia prever que o garoto, antes inocente e otimista, se tornaria um prenúncio de guerra. Mas agora não havia mais volta. Obito havia declarado guerra, e a guerra era inevitável. O que lhe deu confiança para começar esta guerra? A resposta era simples, o Jinchuriki. Ele havia capturado o chakra de uma cauda, 2 caudas, 3 caudas, 4 caudas, 5 caudas, 6 caudas e até mesmo parte do 8 caudas. Se todo esse poder explodisse de uma só vez, a devastação seria inimaginável. Todas as aldeias estavam em alerta máximo. Dentro da dimensão de Kamui, Obito estava esparramado no chão, gritando de agonia. Droga! Por que aconteceu isso? Raiva, falta de vontade e frustração distorceram sua expressão. Ele possuía as 2 habilidades do Mangekyou Sharingan, mas ainda assim não conseguia derrotar Kakuzu. Um único soco estilhaçou sua máscara, quebrou seu nariz e o deixou incapaz de lutar. Mais um golpe e ele teria morrido. Mais uma vez ele se lembrou da enorme distância entre ele e uma verdadeira potência. Batendo o punho no chão, ele fervia de fúria e desespero. Zetsu Negro, observando de lado, soltou um suspiro pesado. Obito, não seja imprudente. Quando necessário, precisamos recorrer a um poder maior. Use essa técnica. Obito prendeu a respiração. Ele não respondeu imediatamente, demorando um momento para se recompor antes de falar. Vou considerar isso. Suspiro. Zetsu Negro suspirou novamente. Ele sabia que Obito não estava disposto a seguir cegamente a vontade de Madara, nem a sua própria. Então deixou por isso mesmo, colocando um remédio ao lado antes de pedir a Obito que o mandasse embora. Uma vez lá fora, Zetsu Negro olhou para o horizonte. Um sorriso sinistro surgiu em seus lábios. Madara, Obito não é confiável. Às vezes, tenho que resolver as coisas sozinho. Ele voltou seu olhar para muito além do horizonte. Kakuzu, você é a pessoa mais incomum que já conheci em 1000 anos. Você parece prever o futuro, como se tivesse previsto tudo o que vai acontecer. Mas acha mesmo que vou deixar você me prender com o Shibaku Tensei? Não vou cair nessa. Zetsu Negro riu sombriamente. Talvez eu deva ficar escondido por mais 100 anos. Não, encontrei uma oportunidade ainda melhor. Só espere. 1 ano se passou em relativa paz. A tensão no mundo ninja diminuiu gradualmente. Muitos começaram a acreditar que a declaração de guerra de Obito havia sido uma ameaça vazia. Afinal, ele era apenas mais um ex-ninja de Konoha da Terceira Grande Guerra Ninja, nada mais que um palhaço delirante. À medida que as pessoas baixavam a guarda, as mudanças já estavam em andamento. Kirigakuri selecionou oficialmente Meiterumi como a quinta Mizukage. O quinto Kazekage de Tsunagakure Pakura havia se consolidado. Enquanto isso, Deidara havia retornado a Iwagakure, embora continuasse usando o protetor de testa de um ninja rebelde. Isso enfureceu Onoki, que o encarou com fúria, a barba tremendo de raiva. Contudo, pouco havia a fazer. Deidara apenas ergueu o queixo em desafio e lhe deu 2 opções: matá-lo na hora ou passar adiante o título de quarto Tsuchikage. As coisas em Konoha permaneciam pacíficas, exceto por algumas agitações dos 2 chamados Filhos da Profecia. Naruto aparentemente havia ido treinar Senjutsu, enquanto Sasuke havia despertado o Mangekyou Sharingan. Quanto a como Sasuke obteve seu Mangekyou, o motivo era simples: Uchiha Itachi havia retornado à vila e, diante de seu querido Otto, demonstrado o Tsukuyomi. Pouco depois, Sasuke despertou seus novos olhos. Tudo parecia estranhamente calmo. Até Kakuzu começou a suspeitar que Obito havia desistido de seu grande plano. Se fosse apenas Obito recuando, isso não seria um grande problema. No entanto, se Zetsu Negro tivesse mudado de planos, as coisas se tornariam muito mais complicadas. Kakuzu já havia se preparado para ambas as possibilidades. Se Zetsu Negro abandonasse o renascimento de sua suposta mãe, Kakuzu teria que ajustar suas próprias estratégias de acordo. Da perspectiva de Kakuzu, o plano de Obito de ressuscitar o 10 caudas era praticamente impossível. 2 das bestas com cauda estavam completamente fora de seu alcance. A primeira era Jinchuriki do 9 caudas, Uzumaki Kushina. Ela estava sob a proteção de várias potências de nível Kage, incluindo Namikaze Minato, Ataque Sakumo e Sarutobi Hiruzen. Sem mencionar que ela já havia dado à luz.
Que oportunidade Obito ainda tinha para capturar o 9 caudas agora? O segundo era o 7 caudas, que era ainda mais difícil de obter, especialmente com Kakuzu no caminho. Dê 10 vezes mais coragem a Obito, ele ousaria fazer algum movimento? Assim que Kakuzu começava a acreditar que o chamado Plano Olho da Lua havia fracassado, o mundo Shinobi foi subitamente lançado em turbulência. Na região sul do País do Fogo, 10 cidades fronteiriças irromperam em caos. Os que incitaram os tumultos, no entanto, não eram Shinobi comuns, eram clones de Zetsu Branco. No final, Obito liberou seu exército de 100.000 Zetsu Brancos. Não era uma força pequena, especialmente considerando que cada clone possuía a força de combate de um Chunin. Enquanto isso, o número total de Shinobi disponíveis em todas as vilas mal chegava a 20.000. A enorme escala do exército de Zetsu Brancos forçou todas as vilas principais a agirem imediatamente. Foi nessas circunstâncias terríveis que uma nova cúpula dos 5 Kages foi convocada. Desta vez, porém, havia um participante adicional além dos 5 Kages. Esse indivíduo era ninguém menos que Kakuzu. Ao contrário das cúpulas anteriores que eram realizadas em torno de uma mesa de 5 lados, esta reunião foi centrada em torno de uma longa mesa retangular. Kakuzu sentou-se à cabeceira com os 5 Kages de cada lado juntamente com Mifune, o líder dos samurais. Olhando para os Kage reunidos, as instruções de Kakuzu eram simples. Retornem às suas aldeias e façam os preparativos. Algumas batalhas não podem ser evitadas. Peço que nenhum de vocês se esquive da guerra que se aproxima. Quando isso acabar, farei o meu melhor para criar um mundo verdadeiramente livre de conflitos. Com essas palavras, o curso da ação foi definido. As 5 grandes aldeias ocultas e os samurais iniciaram sua mobilização total. O comandante-geral das forças das 5 grandes nações era Taki Sakumo. As forças aliadas Shinobi, compostas por 80.000 homens, foram divididas em 5 batalhões, cada um com aproximadamente 10.000 Shinobi, designados para diferentes frentes de batalha para enfrentar o exército de 100.000 Zetsu Brancos. Nos céus acima do campo de batalha, Tsuchikage Onoki pairava, observando a horda inimiga. Sem hesitar, ele reuniu o chakra branco claro em suas mãos. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Um único golpe obliterou os Zetsu Brancos na linha de frente, reduzindo-os a nada além de pó. Foi um ataque inicial poderoso, que imediatamente elevou o moral das forças aliadas Shinobi. Inspirados, os Shinobi avançaram, lançando seus próprios ataques contra os Zetsu Brancos. Embora o grande número de inimigos fosse assustador, contanto que lutassem em união, as forças inimigas poderiam eventualmente ser derrotadas. Se Obito realmente quisesse vencer esta guerra, ele precisaria de algo mais. Estrondo. Um caixão irrompeu repentinamente do chão. Com o estrondo, a tampa se estilhaçou e de dentro da fumaça que subia, surgiu uma figura vestida com uma armadura carmesim. Uchiha Madara. As pupilas de Onoki encolheram em choque. Se não me engano, este é o Edo Tensei. Namikaze Minato apareceu ao lado dele com uma expressão séria. A última vez que o pergaminho dos selos de Konoha foi mexido, ele foi deixado aberto na página do Edo Tensei. Onoki lançou-lhe um olhar de soslaio com tom irritado. Problemático. Mais uma vez, são os problemas internos de Konoha que estão causando caos em todo o mundo Shinobi. Minato soltou uma risada estranha. Desculpas. Embora Madara já tenha sido um Shinobi de Konoha, isso foi há muito tempo. Além disso, mesmo que ele tenha ressuscitado, duvido que ele possa causar muitos problemas agora. Capítulo 258. Kakuzu contra. Meros grãos de areia não são nada comparados a mim. Liberação de fogo. Chama do destruidor majestoso. Madara rapidamente formou selos de mão e liberou um imenso mar de chamas de sua boca. A magnitude da técnica de liberação de fogo foi avassaladora, não apenas a expressão de Namikaze Minato se contraiu, como até Onoki, o Tsuchikage, começou a suar frio ao testemunhar. É essa a verdadeira diferença entre uma potência e mera areia, murmurou Onoki, incapaz de resistir à tentação de se deixar levar pelas palavras de Madara. Suas antigas feridas, infligidas por Madara décadas atrás, começaram a doer novamente. Aquela batalha deixará uma sombra indelével sobre toda a sua vida. Agora não é hora para tais pensamentos, Onoki-senpai. Unidades de liberação de água, avancem, ordenou Minato, trazendo o Shinobi atordoado de volta à realidade. Vários Shinobi de Kirigakuri se adiantaram, formando rapidamente selos de mão em preparação para conter as chamas furiosas. No entanto, Onoki subitamente levantou a mão, sinalizando para que parassem. Chega. Não precisa. Aquele que pode enfrentar esse monstro já chegou. Minato ficou momentaneamente surpreso antes de voltar o olhar para a frente. Em pé, contra o mar de chamas, estava a figura imponente de Kakuzu. Onoki não pôde deixar de dar uma risadinha autodepreciativa. Ele e aqueles 2 homens vieram da mesma era, mas, embora tivessem ascendido a alturas divinas, ele permaneceu ali, trabalhando arduamente no mundo mundano. O mundo Shinobi era realmente um lugar onde o talento reinava supremo. Mas talvez ele estivesse sendo duro demais consigo mesmo. Afinal, como Tsuchikage, ele era uma das 5 figuras mais poderosas do mundo. E se alguém fosse realmente classificá-los, Onoki era sem dúvida o mais forte dos 5 Kage. Sua maestria na liberação de poeira o colocava acima de todos os outros, até mesmo Ataque Sakumo. Liberação de fogo. Uma nova onda de chamas abrasadoras avançou, colidindo com a chama destruidora majestosa de Madara. O inferno cresceu, cobrindo o céu com um brilho carmesim. O quê? Recuem.
Se não querem ser queimados vivos, recuem imediatamente. Isso é impossível. A aliança Shinobi se dispersou aterrorizada, protegendo os rostos do calor escaldante enquanto fugiam. Era assim que se parecia a verdadeira liberação de fogo? A chama destruidora majestosa de Madara e a de Kakuzu eram ambas classificadas como técnicas de liberação de fogo de nível B, jutsus que muitos deles já haviam aprendido. Mas nas mãos desses dois monstros, sua força destrutiva havia atingido um nível completamente diferente. Tudo no centro do campo de batalha foi incinerado, reduzido a nada além de cinzas. Através das chamas ardentes, o Mangekyou Sharingan de Madara fixou-se na figura de Kakuzu. Memórias vieram à tona. Naquela época você e Tobirama se opuseram a mim quando saí da vila. Naquela época vocês não mereciam minha atenção. Mas você sobreviveu neste mundo por tantos anos e alcançou esse nível de poder. Só por isso eu reconheço você. A voz de Madara era calma, mas ele sabia que suas palavras chegariam claramente a Kakuzu. Kakuzu respondeu sem hesitar. Madara, a velha era já passou. Uma nova era está prestes a começar. E deixe-me esclarecer uma coisa. Não preciso do seu reconhecimento. Com um leve movimento da mão esquerda, Kakuzu abriu a palma para fora. Liberação de vento, dano por pressão. Um violento furacão irrompeu, uivando pelo campo de batalha. A ventania rugia como uma fera furiosa, avançando com força suficiente para varrer um exército. Quando o vento encontrou as chamas intensas, ele fez mais do que espalhar o fogo, ele o transformou. O inferno rugia como uma criatura viva, com suas mandíbulas se esticando enquanto devorava tudo em seu caminho. Bum, bum, bum. As chamas, agora intensificadas pelo vento, explodiram com uma fúria sem precedentes. O poder combinado ia muito além da simples soma de fogo e vento. Era uma amplificação, uma fusão da própria destruição. O mar de fogo surgiu como uma onda imparável, engolindo Madara por inteiro. Quando as chamas finalmente se dissiparam, o campo de batalha ficou carbonizado e enegrecido, um deserto devastado. Bem no centro da devastação, a terra começou a se mexer. Lentamente, pedaços de solo se uniram no ar, formando uma forma humanoide. A figura de Madara emergiu, sua armadura coberta de poeira. Ele casualmente limpou a sujeira do ombro enquanto reabria os olhos. Talvez eu devesse ter levado você para o vale final naquela época. Seu tom era contemplativo, mais do que mero reconhecimento. Havia até um traço de arrependimento em sua voz. Durante sua lendária batalha com a Shirama, ele se concentrou demais no duelo, negligenciando a existência deste astuto sobrevivente. E agora Kakuzu se tornará um guerreiro capaz de lhe causar problemas. Fazer o grande Uchiha Madara se arrepender de algo, sinto-me honrado. A voz de Kakuzu era calma, mas cheia de aço. Mas vamos voltar à realidade. Neste campo de batalha, ou você será selado ou eu morrerei. Se tiver mais algum truque, agora é a hora de usá-lo. O poder trouxe confiança, e a presença de Kakuzu por si só revigorou os Shinobi aliados. E daí se o lendário Madara tivesse retornado? O mundo Shinobi jamais deixaria de produzir talentos, cada nova geração mais forte que a anterior. O Kakuzu deles iria esmagar Madara até ele virar pó. Muito barulhento. Os aplausos e gritos da multidão fizeram Madara franzir a testa ligeiramente. Enquanto ele erguia as mãos para formar selos, seu Mangekyou Sharingan gradualmente se transformou no Rinnegan. Deixe-me aqui acalmar um pouco este lugar. Este campo de batalha pertence somente a você e a mim. Muitos mesquinhos só vão estragar o clima. Tengai Shinsei. Do céu claro e sem nuvens, surgiu um estrondo estrondoso. Um meteoro enorme, com pelo menos 2 quilômetros de diâmetro, descia lentamente do céu, rasgando as nuvens e rompendo o próprio céu. Lutando contra a resistência do vento, continuou sua descida lenta, mas imparável. Dado seu tamanho e a força de sua queda, ninguém no campo de batalha poderia esperar sobreviver ao impacto. Noki olhou para o meteoro que se aproximava, e um suor frio escorreu pela sua testa. Era um poder divino, algo que incontáveis mortais poderiam almejar por toda a vida e nunca alcançar. Enquanto o pânico se espalhava pelas forças aliadas Shinobi, uma voz cortou o medo, trazendo uma aparência de calma. Era Kakuzu. Você já deveria ter sentido, não é? Desde que despertou o Rinnegan, você sentiu uma conexão, um elo invisível com algo lá fora no cosmos. Madara cruzou os braços sobre o peito, sua expressão relaxada e indiferente. E daí, zombou ele. A imortalidade era dele, e um mero meteoro não representava nenhuma ameaça para ele. Os meteoros se originam do próprio universo e estão conectados ao poder dos 6 caminhos. Talvez a origem desses olhos esteja em algum lugar no caos do cosmos. Madara permaneceu em silêncio, encarando Kakuzu. É claro que ele já havia considerado isso antes. Desde que despertar o poder dos 6 caminhos, sentirá uma atração inexplicável das estrelas. Mas naquela época já havia envelhecido, sem forças para explorar os mistérios do universo. Agora, porém, seus pensamentos me intrigam. Eu mesmo descobrirei a verdade. Ele mudou ligeiramente de posição, o olhar se aguçando. Mas primeiro preciso apagar você deste mundo. É mesmo, respondeu Kakuzu, indiferente. O terceiro olho em sua testa, um Rinnegan com 9 Tomoe, abriu-se lentamente. Ele olhou para o céu infinito, sentindo a profunda conexão entre si e o vasto cosmos. Então, com movimentos precisos e deliberados, formou 18 selos de mão. Tengai Shinsei. A mesma técnica de Madara. Mas desta vez, em vez de um único meteoro, 6 meteoros colossais emergiram do céu, cada um vindo de direções diferentes para colidir com a rocha de Madara. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu enquanto os meteoros se chocavam, enviando ondas de choque por todo o campo de batalha. Fragmentos dos meteoros despedaçados choveram como uma tempestade apocalíptica, cada um grande o suficiente para ser uma rocha por si só. Para o Shinobi abaixo, mesmo o menor pedaço poderia significar morte instantânea. Farei o mínimo que puder para ajudar. E Minato, não fique aí parado ante. Noki e Minato trocaram olhares e assentiram.
Enquanto comandavam suas forças para recuar, também fizeram o possível para desviar os destroços que caíam. Os restos dos meteoros foram deixados para os soldados de infantaria lidarem, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Eu consigo sentir. Você também possui o poder da liberação de Madeira. Kakuzu levantou uma sobrancelha, mas não disse nada, deixando Madara continuar. Com um simples selo de mão, Madara criou 25 clones de Madeira. Me diga uma coisa, clones de Madeira podem usar Susanoo? Suponho que sim. Ótimo. Então deixe-me mostrar a você. Ao seu comando, todos os 25 clones ativaram seu Susanoo. Gigantes imponentes, cada um com dezenas de metros de altura, emergiram, formando um exército de titãs com armaduras azuis. No centro, o próprio Madara liberou seu Susanoo de corpo completo, erguendo-se ainda mais alto, com sua lâmina maciça na cintura, envolta em uma intrincada armadura de samurai. O campo de batalha foi imediatamente tomado por essas entidades colossais. As forças aliadas Shinobi tremeram de medo, somente esses gigantes poderiam aniquilar seu exército de 10.000 homens. Mesmo assim, Kakuzu permaneceu imperturbável. De dentro da forma cristalina do Susanoo, Madara encarou Kakuzu, com os braços ainda cruzados e eletricidade crepitando em seu olhar. Eu sei que você não quer aceitar, mas como você planeja lidar com isso? Liberação de Madeira, verdadeiras milhares de mãos. Com o rugido de fazer tremer a terra, um enorme Buda de madeira emergiu do solo, elevando-se a centenas de metros de altura. Seu rosto austero e divino irradiava uma aura de poder avassalador, e atrás dele, incontáveis braços de madeira estendiam-se em uma exibição majestosa. Liberação de Madeira, técnica do Golem de Madeira. Um guerreiro de madeira do tamanho do Susanoo manifestou-se com os olhos ardendo de intenção de batalha. Liberação de Madeira, técnica do Dragão de Madeira. Um enorme dragão de madeira enrolou-se ao redor do Golem, seu corpo pulsando com energia, pronto para atacar ao lado de seu mestre. A expressão de Madara escureceu. Então você estava de olho no poder de Hashirama o tempo todo. Você provavelmente o entendeu ainda melhor do que eu. Pela primeira vez, Madara sentiu como se tivesse sido enganado. Kakuzu havia escondido sua verdadeira força durante todo esse tempo, apenas para revelá-la agora da maneira mais avassaladora possível. Madara, chega de papo. Admita, você está em desvantagem. Num momento como esse, provocar o oponente era incrivelmente satisfatório. Será que Madara, que já havia perdido para o grande Buda, admitiria a derrota agora? Vendo seu silêncio, Kakuzu sorriu e levantou um dedo, gesticulando para que ele se aproximasse. Vou até deixar você ficar com as duas mãos. Vamos ver quanto tempo você dura. Fiel à sua palavra, ele não atacou com os próprios punhos. Em vez disso, 1000 mãos de madeira caíram em uma saraivada imparável. Clones vestidos com Susanoo se estilhaçaram com o impacto. Suas defesas eram nada diante do ataque implacável. Então veio o desafio final, o Susanoo corporal completo de Madara. Embora tivesse mais de 100 metros de altura, como poderia se comparar ao Buda de 500 metros de altura que o precedeu? Após um dia inteiro de batalha, a paisagem estava irreconhecível. O terreno havia sido destruído, montanhas reduzidas a escombros, rios desviados e a própria terra destruída. O céu escurecera, como se até o sol e a lua tivessem sido forçados a recuar. As 10.000 forças aliadas Shinobi já haviam fugido há muito tempo. Restavam apenas alguns Shinobi de nível Kage, observando de longe como crianças de olhos arregalados. Testemunhar o poder dos deuses era uma experiência única na vida. Madara, ainda há alguma coisa que possa me entreter? Kakuzu olhou de cima para baixo, observando os restos do Susanoo de Madara, um mero lampejo de chamas azuis. Madara sentou-se em silêncio observando. O mundo havia mudado muito desde a última vez que ele caminhara por ele. Verdadeiro, várias milhares de mãos já haviam levado Hashirama à beira da exaustão. E agora ele podia ver. A força vital de Kakuzu deveria estar se esvaindo em um ritmo acelerado. E ainda assim, ele permaneceu ali impassível. Duas possibilidades. 1. Seu corpo imortal permitiu que ele se recuperasse em poucos instantes. 2. O Rinnegan havia amplificado ainda mais sua regeneração, tornando a fadiga irrelevante. Madara deu um sorriso irônico. Esta batalha foi mais interessante do que eu esperava. Mas me diga, você está preparado para o contra-ataque que eu preparei? Longe, no segundo campo de batalha, um grito de gelar o sangue perfurou o ar. O plano de Madara estava apenas começando. Capítulo 259. O fim do Zetsu Negro. Kufi, Ufi. Kakashi ofegou pesadamente. Obito, por que você ficou assim? Ao ouvir a pergunta profunda de Kakashi, Obito ficou furioso. Sem hesitar, arrancou a máscara, revelando sua verdadeira face às dezenas de milhares de ninjas das forças aliadas Shinobi à sua frente. Kakashi, não é porque você falhou em proteger Rin? A expressão de Kakashi endureceu, e uma expressão de desolação o invadiu. Rin Nohara sempre fora a equação insolúvel entre esses dois velhos amigos. Toda vez que Obito a mencionava, Kakashi se afundava em uma autoculpa sem fim. Kakashi, você vê isso? Obito gesticulou para si mesmo. Eu não tenho mais coração. Meu coração está vazio. Ele continuou com a voz carregada de amargura, tentando manipular Kakashi com suas palavras. Mas alguns já tinham ouvido o suficiente. Alguém deu um tapinha no ombro de Kakashi. Tudo bem, não dê ouvidos a essas bobagens. Não sei muito sobre essa Rin Nohara de quem você está falando, mas pelo que entendi, ela era uma ninja. Ninjas que entram no campo de batalha devem estar sempre preparados para a morte. Se ela não tivesse morrido naquele momento, ela teria enfrentado a morte eventualmente. E daí?
Toda vez que alguém morre, você vai destruir o mundo? As palavras de Nagato fizeram Kakashi vacilar, sua mente momentaneamente nublada pela dúvida. A morte de Rin era realmente culpa dele? Ele deveria assumir a culpa? Mas não importava como a responsabilidade fosse distribuída, Kakashi sempre carregaria seu fardo de culpa. Por outro lado, Obito, ouvindo os comentários de Nagato, ficou ainda mais decidido. Então venha ao mundo que eu criei. Nesse mundo não há disputas nem guerras. Todos podem realizar seus sonhos ideais e Rin também estará lá. Chega, soou a voz de Nagato. Você não é o único que sofre neste mundo. Com essas palavras, a Aliança Shinobi lançou outro ataque em larga escala contra Obito. Diante deles, Obito tinha não apenas um exército de 100.000 Zetsu brancos, mas também os Jinchuriki ressuscitados sob seu controle. No entanto, os Jinchuriki eram secundários. O verdadeiro problema era o próprio Obito, derrotá-lo, e todo o resto ruiria. Liberação de água, tome isso. Uma onda de água veio de trás de Obito. Sem tempo para se esquivar, a água fluiu através de seu corpo sem sequer molhar suas roupas. Olhando para baixo, ele viu Kizami já posicionado abaixo dele. O ninja com aparência de tubarão havia terminado de formar seus selos de mão e exibiu seu sorriso característico ao olhar para Obito. As guelras de Kizami saltaram enquanto ele reunia uma enorme quantidade de água e a liberava no chão, formando um lago colossal. Fundindo-se com Sameada, Kizami se transformou em um híbrido semelhante a um tubarão, nadando livremente nas águas recém-criadas. Nessa forma, suas reservas de chakra dispararam e sua agilidade atingiu níveis assustadores. Até mesmo alguém tão poderoso quanto o Oito Caudas já havia sofrido em suas mãos antes. Mas Obito não era alguém para ser menosprezado. Seu Manjeki Sharingan girou rapidamente, e uma figura humanoide imponente, envolta em chakra azul, materializou-se ao seu redor. Um Susanoo totalmente formado, com dezenas de metros de altura, alçou voo, escapando da armadilha aquática de Kizami. Kizami, agora é sua chance. Mexa-se. Nagato já havia fechado a distância e gritado seu comando. Sem hesitar, Kizami abandonou o campo de batalha, sua forma de tubarão mergulhando nas profundezas e desaparecendo. Apertando as mãos, os olhos Rinnegan de Nagato brilharam com uma luz misteriosa. Shibaku Tensei. Estrondo. O chão se partiu e inúmeras rochas se elevaram em direção ao céu, convergindo para uma enorme esfera negra no centro. A força gravitacional se intensificou, atraindo tudo, inclusive o enorme Susanoo de Obito, em sua direção. Até mesmo o poderoso Nove Caudas lutou contra essa técnica. Apesar do poder formidável de Obito, seu Susanoo estava gradualmente sendo puxado em direção ao cerne do Jutsu. Sua intangibilidade dura no máximo 5 minutos. Vamos ver que escolha você faz. Os cabelos carmesim de Nagato balançavam ao vento enquanto ele concentrava todo o seu ser na técnica. A essa altura, ele já havia descoberto as fraquezas de Obito. Mesmo que Obito se tornasse intangível, ele apenas adiaria o inevitável. E Nagato não estava sozinho, Kakashi, Might Guy, Kizami e Sasori estavam todos presentes. Se Obito conseguisse atravessar o ataque, eles estariam esperando para atacar assim que sua intangibilidade se esgotasse. Obito se viu em uma situação desesperadora. Olhou para o enorme Shibaku Tensei acima. Se fosse selado lá dentro, tudo estaria acabado. Mas com tantos olhares fixos nele, não ousou ativar sua intangibilidade de forma imprudente. À medida que o momento do selamento se aproximava, as inúmeras pedras já haviam começado a se fundir com seu Susanoo. Então, uma dor aguda percorreu o corpo de Nagato, como se algo dentro dele tivesse se despedaçado. Uma sensação não apenas de exaustão, mas de seu próprio ser se desintegrando. Splurt. Uma vara negra atravessou seu corpo. Depois outra. E mais outra. Mais e mais varas negras brotaram das costas de Nagato, rasgando sua carne. Nagato, você está bem? Konan foi a primeira a notar. Suas asas de papel se abriram enquanto ela voava em sua direção, desesperada para ajudar. Mas Nagato, rangendo os dentes de dor, gritou, para trás. Seus olhos de Rinnegan se voltaram para outra direção. Os bastões negros irrompiam de seu corpo, alguém controlava seu chakra. Quando eu caí sob o controle de alguém? Num piscar de olhos, memórias voltaram, visões de si mesmo invocando involuntariamente a estátua demoníaca do caminho exterior. Será possível? Será que ele estava sob a influência de alguém o tempo todo? Se ele seguisse essa linha de pensamento mais a fundo, tudo voltaria ao momento em que receberá o Rinnegan. Naquela época, o Uchiha Madara havia implantado esses olhos nele, e para impedi-lo de se rebelar, Madara devia ter deixado para trás uma proteção. Após o incidente da estátua demoníaca, o corpo de Nagato foi examinado minuciosamente. Tsunade e os outros não encontraram nenhuma normalidade, nenhum sinal de influência externa. Não porque suas habilidades médicas fossem deficientes, mas porque o selo de Nagato foi impecavelmente construído. Era uma verdadeira fusão da liberação de madeira com a força vital natural do corpo, sem deixar vestígios. Mais barras negras irromperam do corpo de Nagato. Ele sentiu sua alma sendo dilacerada. Nagato, como você se sente? A voz de Konan tremia de preocupação. Ela sabia que ele estava sofrendo, mas não tinha como ajudar. Quando ela estendeu a mão para ele, uma sombra de repente se espalhou sob os pés de Nagato. Quem vai aí? Antes que Konan pudesse terminar sua pergunta, uma sombra escura avançou como uma violenta rajada de vento, agarrando-se ao corpo de Nagato e tomando controle de metade dele. Manipulando a mão de Nagato, o intruso rapidamente formou um selo de mão. Ainda se contorcendo de dor, Nagato foi pego completamente de surpresa. Técnica de renascimento Rinne, ativar. Nagato abriu a boca, saliva escorrendo incontrolavelmente enquanto um brilho branco radiante, simbolizando o poder da vida, envolvia seu corpo. Uma energia capaz de conectar a terra pura e o mundo Shinobi ascendeu ao céu.
Naquele momento, Nagato sentiu sua alma sendo drenada. Nagato sempre soube que seu Rinnegan lhe concedia essa habilidade, o poder de reviver os mortos ao custo da própria vida. Ele já havia decidido há muito tempo que se a pessoa mais importante de sua vida morresse, usaria essa técnica para trazê-la de volta, mesmo que custasse a própria existência. No entanto, ele nunca imaginou que no final, esse jutsu beneficiaria a outra pessoa. Ao longe, em outro campo de batalha, o corpo de Uchiha Madara passou por uma purificação. Sua forma Edo Tensei começou a desaparecer, substituída por um corpo vivo e totalmente restaurado. No entanto, com sua verdadeira ressurreição, o Rinnegan em suas órbitas oculares começou a se desintegrar, desintegrando-se em pó. E é assim que um corpo de verdade deveria ser. Fechando os olhos, Madara saboreou a sensação de sua vitalidade recuperada. Agora, é hora de recuperar o que é meu por direito. Zetsu Negro, apresse-se. Zetsu Negro, seguindo o plano, preparou-se para atacar. No entanto, viu-se diante de um obstáculo inesperado. Yahiko, Konan, Kakashi e Might Guy já o cercavam, cortando qualquer rota de fuga. Nessa situação, até mesmo escapar sem ser notado era quase impossível. Sem outra escolha, Zetsu Negro apertou o corpo meio descontrolado de Nagato e pressionou uma kunai contra sua garganta. Uchiha Madara escolheu este pirralho originalmente por causa de sua linhagem Uzumaki. Suas imensas reservas de chakra e vitalidade o tornaram o hospedeiro perfeito para o Rinnegan. Nunca imaginei que mesmo depois de usar a técnica de renascimento Rinne, ele não morreria imediatamente. Isso funciona a meu favor. Sua voz assumiu um tom ameaçador. Aviso a todos, deem mais um passo à frente e eu corto a garganta dele. A ameaça fez todos hesitarem. Sabiam que Nagato, tendo usado a técnica de renascimento Rinne, já estava à beira da morte. No entanto, ele ainda respirava. Se agissem precipitadamente agora, seriam indiretamente responsáveis por sua morte. Por um momento, seu próprio senso de compaixão se tornou seu maior obstáculo. Afinal, no mundo Shinobi, não era sempre assim? Um certo Shinobi renomado disse certa vez, aqueles que não valorizam seus companheiros são piores que a escória. Yahiko e Konan, que lutaram ao lado de Nagato por anos, nunca conseguiram derrotá-lo. Assim, o impasse se arrastou por quase 20 minutos. Com o passar do tempo, a força vital de Nagato continuou a diminuir, e a tensão entre seus companheiros tornou-se insuportável. Algo precisava ser feito. Foi naquele momento que o som do vento forte encheu o ar, anunciando a chegada de Kakuzu. Kakuzu-sama, Yahiko gritou surpreso e aliviado. Com Kakuzu ali, eles tinham uma chance real. Se alguém podia reverter a situação, era ele. Kakuzu desceu lentamente do céu. Vou te dar 10 segundos. Pegue o Rinnegan e vá embora. Mas Kakuzu-sama. Konan começou, apenas para ser silenciado com um aceno de mão. Madara riu sombriamente. E Kakuzu, você parece ansioso por uma batalha contra mim. Já que insiste, não vou recusar. Saiba apenas que você vai se arrepender da sua decisão hoje. Sem hesitar, Zetsu Negro arrancou o Rinnegan das órbitas de Nagato antes de se retirar de seu corpo e afundar lentamente no chão. Quando estava prestes a desaparecer completamente sob a superfície, sentiu de repente uma forte rajada de vento atrás de si. Uma mão disparou, agarrando Zetsu Negro pela garganta e puxando-o de volta. Shizui havia chegado. Seu domínio da técnica do cintilar corporal era incomparável, e mesmo alguém como Zetsu Negro não havia percebido sua aproximação. Arrastado à força do chão, Zetsu Negro lançou um olhar venenoso para Kakuzu, como se o acusasse de lutar sujo, mas Kakuzu apenas deu de ombros. Eu disse que você tinha 10 segundos. É só isso que você tem. Zetsu Negro presumiu que Kakuzu estava blefando. Ele havia perdido tempo se gabando em vez de escapar, e agora estava pagando o preço, um caso clássico de vilão monologando demais. Yahiko correu para frente, abrindo a mão do Zetsu Negro. Mas, para sua consternação, o Rinnegan havia sumido. Vê, pode esquecer de pegar de voltas, zombou Zetsu Negro. Eu já passei para você. No momento em que Shizui o agarrou, o Zetsu Negro transferiu o Rinnegan para o Zetsu Branco. Não havia nada que pudessem fazer. Kakuzu, no entanto, não pareceu se abalar. Simplesmente se aproximou e colocou a mão na cabeça lisa e sem traços característicos do Zetsu Negro. Ótimo. Meus negócios com Uchiha Madara podem esperar. Agora, minha prioridade é eliminar você. Zetsu Negro soltou uma risada seca. Você acha que pode me matar? Kakuzu sorriu. O aperto de Shizui aumentou um pouco, fazendo Zetsu Negro ofegar. Sua mente estava turva, sua respiração ofegante. Ele ainda achava que Kakuzu era o mesmo de antes, mas as coisas haviam mudado. Kakuzu bateu palmas, liberando uma onda de poder. Shibaku Tensei. A diferença de força era inegável. Enquanto o Rinnegan de Nagato era emprestado e limitado em poder, Kakuzu o empunhava como se fosse seu. A força gravitacional era avassaladora. Zetsu Negro foi puxado para o ar, pedaços de terra e rocha se formando rapidamente ao seu redor, engolindo-o por inteiro. Apenas um único olho aterrorizado permaneceu visível de dentro da esfera crescente. Óbito, salve-me. Diante da ameaça iminente de ser selado para sempre, Zetsu Negro gritou por socorro. No entanto, em resposta, Óbito simplesmente desapareceu sem dizer uma palavra. Ele não iria querer ficar para uma terceira rodada contra Kakuzu. Capítulo 260. O renascimento de Kaguya Otsutsuki. Kakuzu, não se empolgue tanto. Já mandei o Rinnegan embora e também preparei um presente especial para você. Tenho certeza de que vai adorar. Zetsu Negro queria continuar falando, mas seu corpo já estava completamente envolto em pedra, incrustado até o âmago. À medida que a última laje de rocha se erguia, cobria o único olho exposto que restava. No céu acima, a enorme rocha havia tomado forma, assemelhando-se a uma lua pairando no firmamento. Shibaku Tensei. Completo.
O protagonista do plano Resgate da Mãe de Zetsu Negro acabará de ser eliminado por Kakuzu. Agora, era hora de lidar com o elenco de apoio. Mas antes disso, Kakuzu tinha outra coisa para fazer. Caminhando até Nagato, encontrou o homem caído no chão, quase se agarrando à vida. Seus cabelos ruivos antes vibrantes haviam desbotado para um branco puro. Kakuzu colocou a mão sobre o peito de Nagato, canalizando a liberação Yin-Yang. Yin e Yang, a fonte de toda a criação. Kakuzu estava prolongando a vida de Nagato. Sob a influência da liberação Yin-Yang, a cor gradualmente retornou ao rosto de Nagato. Suas órbitas oculares afundadas se encheram novamente. Embora ele tivesse perdido o Rinnegan, seus olhos originais haviam crescido novamente. Enquanto Kakuzu tratava Nagato, uma situação diferente acontecia em outro lugar. Empoleirado em uma rocha, Uchiha Madara apoiou o queixo na mão, esperando seu Rinnegan chegar. Mas algo estava errado. Seu olhar havia sido interceptado. Obito, o que você está fazendo? Zetsu branco, segurando o Rinnegan, olhou horrorizado para Obito parado diante dele. Obito não tinha interesse em uma longa conversa. Kamui. Com uma distorção do espaço, Zetsu branco foi partido ao meio antes que desse reagir. Os dois Rinnegas decepados caíram, e Obito o segurou sem esforço. Então, no movimento decisivo, ele arrancou seu Sharingan esquerdo e o substituiu pelo Rinnegan de Madara. Foi uma troca justa trocar o Kamui pelo poder do Rinnegan? Difícil dizer, mas Obito não se arrependeu. Cerrando o punho, ele sentiu uma onda de poder dentro dele. Liberação Yin, liberação Yang, o poder é ainda maior agora. Ele havia aprendido os fundamentos da liberação Yin-Yang com Madara. Embora ainda não fosse um mestre, já conseguia manejá-la com facilidade. Pressionando uma mão no chão, selos de invocação complexos se espalham. Estátua de Gedo, apareça. Com um rugido ensurdecedor, a monstruosa estátua de Gedo irrompeu da terra, erguendo-se imponente diante de Obito. Ordenou Obito. Os Jinchuriki capturados sob seu controle, saltaram para dentro da boca escancarada da estátua. Com cada um deles absorvido, outro olho na testa da estátua de Gedo se abriu. Agora, só falta mais uma coisa a fazer. Obito ativou Kamui, saindo do espaço. Em outro campo de batalha, os olhos de Nagato se abriram. Lágrimas brotaram em seus olhos. Senhor Kakuzu, eu... Recordando tudo, Nagato sentiu-se inútil. Ele havia se esforçado tanto para reprimir sua intenção assassina, mas no final, apenas abriu caminho para os planos de Madara. Chega, não é culpa sua. Você se saiu bem, ninguém te culpa. Kakuzu o tranquilizou. Poucos conseguiriam escapar das maquinações de alguém como Madara. Nagato simplesmente fora apanhado numa teia inescapável. Senhor Kakuzu. Ao ouvir seu nome, Kakuzu se virou. Uma mulher de cabelos curtos e dourados se aproximou. Ela exalava uma postura gélida, sua figura tão impressionante quanto sua destreza em combate, comparável à de Tsunade Ini. Ela era Samui, uma kunoichi de Komogakure e uma ninja do tipo sensorial que havia se juntado ao esforço de guerra. O que é? Recebemos notícias de Higakure. Algo grave aconteceu. Vocês devem retornar imediatamente. Higakure era a fortaleza de Kakuzu. Se problemas tivessem chegado lá, a situação era terrível. Os olhos de Kakuzu se estreitaram. Higakure. Cercado por centenas de shinobi, um enorme Susanoo surgia ameaçadoramente. Apesar das aparências, não foram os shinobi que capturaram Obito, foi bem o oposto. Então você é um infame Obito. Não deixaremos você levar os 7 caudas. Mesmo que isso nos custe a vida, nós vamos parar vocês aqui. Os guerreiros de Higakure estavam prontos para lutar até a morte. Obito, no entanto, permaneceu frio e inexpressivo. Com o quê? Ele liberou um inferno rodopiante do seu olho direito. Liberação de fogo, dança da tempestade. As chamas ardentes rasgaram as fileiras de shinobi de Higakure, espalhando-os como folhas. Embora abatidos, eles rapidamente formaram selos de mão, preparando-se para retaliar. Estrondo. Com uma explosão repentina de fumaça, Ni apareceu no topo dos 7 caudas. Hokuno, evacue imediatamente. Hokuno hesitou chocada. Mas, esta é uma ordem do Senhor Kakuzu. Faça o que eu digo. Após um breve momento de resistência, Hokuno cerrou os dentes e assentiu. Entendido. Ele e o shinobi restante se retiraram rapidamente. Agora, apenas o imponente Susanoo e os 7 caudas permaneceram. Ni agachou-se ao lado da enorme fera, passando a mão gentilmente sobre seu pelo. Shei, isso pode ser difícil para você. Os 7 caudas rugiu, seus muitos olhos calmos. Eu confio em você. E confio em Kakuzu. Ao longo dos anos, Kakuzu manteve sua promessa, concedendo a Shei uma liberdade sem precedentes, em vez de guardá-la como uma mera arma. Se sobrevivessem a essa batalha, Kakuzu não hesitaria em deixar Shei experimentar a verdadeira liberdade. Obrigado. Ni deu um tapinha reconfortante na criatura antes de saltar para longe. Ao olhar para o colossal Susanoo, ela se virou e fugiu. Observando seus oponentes recuarem um por um, Obito achou isso suspeito. Era obviamente uma armadilha. Mas isso importava para ele? Kakuzu, não importa o que você tente, você não pode me impedir. O novo mundo é o único caminho verdadeiro para a paz. Ele formou um selo com uma só mão. A estátua de Gedo surgiu mais uma vez. De sua boca, inúmeras correntes saíram, prendendo 7 caudas. Shei não resistiu. Com um movimento de pulso, Obito puxou a enorme fera para dentro da boca aberta da estátua. Kuf! Kakuzu, você não vai acreditar no que vai acontecer. Ao ativar o Kamui, Obito desapareceu, reaparecendo no campo de batalha original. Atrás dele estava a imponente estátua de Gedo, cuja presença lançava uma sombra enorme sobre a terra devastada pela guerra. De pé no topo da cabeça, Obito observou os milhares de shinobi abaixo dele. É hora deste mundo despertar. A estátua de Gedo abaixo deles começou a se mover naquele momento. Sua forma parecia estar mudando. Ah, interessante.
Como ele conseguiu reunir todas as 9 bestas com cauda? A transformação do corpo da estátua de Gedo indicava que ela havia absorvido energia suficiente. Será que ao recuperar os 7 caudas, Obito também viajou para Konoha e eliminou a esposa de seu mestre? O Sr. Kakuzu acaba de confirmar. Minato-sensei disse que Kushina-sama ainda está protegida dentro da barreira. Obito não recebeu o chakra da 9 caudas. Kakashi deu um passo à frente, com a expressão séria. Ah? Se ele não obteve o chakra da 9 caudas, como você explica o que está acontecendo com a estátua de Gedo? Parece que ela está prestes a se transformar em outra coisa. Kakashi ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. É constrangedor admitir, mas Kushina-sama pode não ser a única pessoa neste mundo que possui o chakra da 9 caudas. De acordo com informações da Anbu, havia um monge no Templo do Fogo na Terra do Fogo, que também passou por uma transformação parcial da 9 caudas. O Templo do Fogo é um local sagrado do budismo e um dos locais mais vigiados pelos daímios. Para evitar perturbações desnecessárias, os daímios ocultaram deliberadamente essa informação. Apenas o Hokage e alguns poucos sabiam sobre ela. Eu só soube disso recentemente. Ah, agora me lembro. Kakuzu bateu na testa, percebendo que quase havia se esquecido do assunto. O chakra da 9 caudas neste mundo podia ser dividido em 3 partes. A maior parte, mais de 90%, estava selada dentro de Kushina. Outra parte pertencia aos irmãos de ouro e prata, mas seu chakra já havia sido absorvido por Kakuzu e convertido em sua técnica de invocação, as 9 bestas mascaradas. O último fragmento restante vazou durante a fúria da 9 caudas e foi absorvido por um membro dos 12 ninjas guardiões chamado Sora. Seu pai, Kazuma, o infundiu em seu corpo, permitindo-lhe passar por uma transformação parcial na 9 caudas. Considerando tudo isso, Kushina estava bem, e os irmãos de ouro e prata não haviam ressuscitado. Isso significava que o chakra do 9 caudas agora presente no corpo do 10 caudas devia pertencer a esse garoto, Sora. Então está bem. Se Obito conseguiu encontrar essa informação, tenho que admitir que ele me pegou desprevenido. Estalando o pescoço, Kakuzu deu um passo à frente em direção à linha de frente do campo de batalha, erguendo o olhar para encontrar Obito, que estava no topo da estátua de Gedo. Vamos, vou te dar um tempo. Invoque o 10 caudas. A confiança de Kakuzu fez Obito zombar. Ele não podia se dar ao luxo de perder ali. Assim que Obito se preparou para agir, uma figura apareceu de repente ao lado dele. Obito, você continua lento como sempre. Uchiha Madara olhou para ele de lado. Se você acha que é tão fácil, por que não faz? Por que você ainda não matou o Kakuzu? Ei, aquele cara vem planejando esse dia há muito tempo. Não é surpresa que alguns acontecimentos inesperados tenham ocorrido, mas tudo ainda está sob meu controle. No fim das contas, ele não passa de um obstáculo passageiro. Obito simplesmente o encarou em silêncio. Por mais que Madara minimizasse, Obito tinha seus próprios planos. Agora tudo depende de você. Obito jogou um objeto branco manchado de sangue em direção a Madara, que o pegou com uma mão, era seu Rinnegan. Pegar e trocar olhares não era exatamente higiênico, mas ao instalar uma lâmpada, não havia necessidade de ser tão meticuloso. Madara pressionou o olho na órbita direita, restaurando sua visão. Seu olho esquerdo, no entanto, permaneceu sob posse de Obito. Isso funciona. Basta se mover rápido. Com isso, Madara desviou o olhar para Kakuzu. Seus olhares se encontraram, e faíscas pareceram voar no ar entre eles. O plano deles era simples. Madara manteria a linha de frente enquanto Obito se tornaria o Jinchuriki do 10 caudas. À primeira vista, parecia uma estratégia sólida. O protagonista já está morto. Se eu matar Obito antes de você e destruir o Rinnegan restante, Uchiha Madara, você pode muito bem dizer adeus a este mundo. O terceiro olho na testa de Kakuzu se abriu lentamente enquanto ele se preparava para fazer seu movimento. Bum! Um estrondo estrondoso vindo do horizonte atraiu a atenção de todos. Dezenas de milhares de pessoas simultaneamente voltaram seus olhares para a fonte do som, bem ao leste na Terra da Água. Embora já estivesse anoitecendo, o céu naquela direção parecia um enorme buraco negro se abrindo. Mesmo de tão grande distância, sua presença era inconfundivelmente clara. O que está acontecendo? Kakuzu se virou para Samui. Samui não teve uma resposta imediata e rapidamente contatou seu posto avançado na Terra da Água. Até Madara, que estava prestes a enfrentar Kakuzu, parou e mudou seu foco para o abismo no céu. Ele se virou para Obito. O que você está aprontando agora? Obito franziu a testa. Eu é que deveria estar perguntando. Isso não fazia parte do seu plano? Quem perderia tempo com um espetáculo tão inútil? Embora Obito e Madara fossem aliados nominalmente, cada um nutria suas próprias ambições. Suas visões de mundo eram muito diferentes. Mas a julgar por suas expressões, nenhum dos dois parecia responsável por essa anomalia. O que significava que restava apenas uma possibilidade. Havia outra pessoa por trás disso. Senhor Kakuzu, relatou Samui. Nosso posto avançado no País da Água enviou uma mensagem urgente. Eles não sabem por quê, mas um enorme buraco negro apareceu no céu, devorando tudo ao seu redor. Relâmpagos, trovões, maremotos. É como se a nação inteira estivesse à beira de uma catástrofe. Se aquilo era um desastre natural, então a sorte de Kirigakuri simplesmente havia acabado. Mas era claramente algo mais. Kakuzu esfregou a testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Setsu Negro, tenho que lhe dar crédito. Sobreviver neste mundo por 1000 anos não é fácil. Seus métodos são realmente impressionantes. Embora Zetsu Negro já tivesse sido selado, ele ainda havia alcançado seu objetivo final, a ressurreição de Kaguya Otsutsuki. Quanto ao corpo que foi usado para sua revivimentação, o candidato mais adequado nem era Madara, mas sim Suzuki Jinichi, alguém com sangue Tsusuki puro. Sua conexão com Kaguya fez dele um ser mais adequado do que qualquer outro. Capítulo 261. Kakuzu e Kaguya. A árvore divina deve florescer em cerca de 2 dias.
Farei o meu melhor para voltar antes disso, declarou Kakuzu. Mais uma coisa, lembre-se, Obito e Madara não estão realmente do mesmo lado. Você pode usar isso para ganhar algum tempo, entendeu? Ao ouvir suas instruções, todos concordaram com a cabeça. Zetsu Negro, o cérebro por trás dos eventos no mundo shinobi, havia provado mais uma vez seu valor. Ele havia conseguido despertar Kaguya Otsutsuki antes do previsto. Se tivessem esperado até que ela emergisse de sua dimensão alternativa por conta própria, a situação teria sido muito mais problemática. Para evitar isso, Kakuzu decidiu resolver a situação por conta própria. Quanto à guerra em curso, ele a deixaria para as forças aliadas shinobi. 80.000 ninjas já estavam convergindo para este campo de batalha. Com um salto, Kakuzu alçou voo, seu olhar fixo na direção da Terra da Água antes de se dirigir rapidamente para lá. A toda velocidade, levou apenas meio-dia para alcançar as fronteiras da nação. Ao chegar, ele se viu diante de um vazio escuro como breu, uma fenda dimensional. Deusa do coelho, a lendária Kaguya Otsutsuki, tem algo que eu não entendo. Já que você foi revivida, por que ainda não apareceu? Entrando no vazio, o Kakuzu se viu em um deserto árido. Não aqui, né? Ativando Yomotsu Irazaka, ele abriu outra fenda, adentrando o mundo coberto inteiramente por água. De pé sobre a superfície do oceano, ele observou as ondas quebrando ao seu redor antes de balançar a cabeça. Ainda não estou aqui. Continuando sua busca, ele viajou para um mundo repleto de vulcões em erupção. No entanto, mesmo ali não havia sinal de Kaguya. Será que eu realmente tenho que vasculhar uma dimensão de cada vez? Kakuzu murmurou frustrado. Se ela já está livre, por que não aparece e luta comigo direito? A ideia de ter que vasculhar milhares de mundos alternativos só para encontrá-la era exaustiva. Quando ele terminasse, o mundo shinobi já poderia ter sido destruído. Onde Kaguya pode estar se escondendo? Com esse pensamento em mente, Kakuzu acelerou seus esforços. Ele não tinha ideia de quantas dimensões havia vasculhado, talvez algumas centenas. Mas ao fazê-lo, informações fragmentadas inundaram sua mente. Não eram suas próprias memórias, mas ecos dos mundos que havia atravessado. Fazendo uma pausa, Kakuzu juntou esses pedaços espalhados, formando uma perspectiva inesperada da história. Essa é a história de vida de Kaguya? Por que é tão diferente do que eu conhecia? Por exemplo, no conto original, Kaguya havia se casado com o imperador da terra dos ancestrais. Quando a guerra eclodiu entre o país dele e um vizinho, ela foi traída e entregue como moeda de troca. Fugindo em desespero, ela consumiu o fruto do chakra e lançou o Tsukuyumi infinito sobre o mundo. Esta versão, no entanto, foi uma variação criada pelo anime mal escrita, aliás. Ela diminuiu a grandeza de Kaguya e do sábio dos 6 caminhos. Afinal, Kaguya era praticamente uma deusa. A ideia de que ela se casaria com um mero mortal era absurda. Por essa lógica, até o sábio dos 6 caminhos teria que chamar aquele imperador de pai. Porém, nesta dimensão, Kakuzu descobriu uma história diferente. Kaguya viajou pelo cosmos até este planeta com um objetivo: devorar a fruta do chakra. Após obter seu poder, ela unificou o mundo e trouxe a paz. O povo a reverenciava, chamando-a de deusa coelho. Sob seu reinado, ela teve 2 filhos, Agoromo Otsutsuki e Amura Otsutsuki. Por um tempo, tudo parecia perfeito, um mundo em paz, 2 filhos talentosos e um povo que a adorava. Mas por baixo da superfície, Kaguya permanecia inquieta. Ela sabia que um dia este planeta enfrentaria uma ameaça apocalíptica. Para se preparar para esse desastre inevitável, ela secretamente criou o exército de Zetsu Branco. Suas ações drásticas, no entanto, levaram a um desfecho trágico. Seus filhos, incapazes de entender seu raciocínio, se voltaram contra ela. Eles lutaram, aprisionando-a enquanto salvavam o mundo. À primeira vista, eles eram heróis. Mas aqueles 2 tolos nunca consideraram as consequências a longo prazo. Séculos depois, quando o clã Otsutsuki inevitavelmente chegasse, quem os enfrentaria? Além disso, esses 2 irmãos, abençoados com um poder incomparável, falharam em compreender uma verdade fundamental: este mundo pertencia à humanidade. Conflito, guerra e sofrimento eram partes inevitáveis de sua existência. E de fato, após sua morte, o mundo mergulhou no caos. Os séculos seguintes deram origem à era dos estados combatentes, onde derramamento de sangue e conflitos voltaram a ser a norma. O ciclo de guerra e paz continuou sem fim à vista. Então, no final, eles eram apenas 2 tolos ingênuos, refletiu Kakuzu. Ele se lembrou do breve encontro com Amura Otsutsuki. O homem falará de uma forma que permanecia na mente de Kakuzu. Talvez ele tivesse percebido seu erro tarde demais. Não que isso importasse mais. O mundo shinobi agora precisava se preparar para suas próprias batalhas, sem depender de fantasmas do passado. Depois de digerir todas essas informações, Kakuzu parou de repente. Mais à frente, ele viu alguém. A única pessoa que poderia estar aqui era Kaguya Otsutsuki. Mas algo estava errado. Ela estava esparramada no chão, o rosto pálido desprovido do brilho divino habitual. Tanto seu Byakugan quanto seu Rin e Sharingan pareciam desfocados. Seu corpo era anormalmente magro, suas bochechas afundadas. Ela parecia desnutrida. O que diabos aconteceu? Kakuzu ficou parado por alguns minutos, examinando os arredores em busca de possíveis ameaças. Não sentindo nenhuma, aproximou-se cautelosamente. Agachando-se ao lado dela, ele estendeu a mão e pressionou 2 dedos contra seu pulso delicado. O que ele descobriu o chocou. Você deveria ser um deus. Como você acabou assim? Sua força vital estava se esgotando rapidamente. A causa? Provavelmente o resultado de ter sido selada por séculos. Durante esse tempo, ela não comeu nem bebeu uma única gota d'água. Nem mesmo um deus sairia ileso. Lentamente Kaguya levantou a mão, seu olhar suplicante enquanto ela o encarava. Ela não disse nada, mas Kakuzu entendeu. Ela estava pedindo para ele salvá-la. E como exatamente eu devo fazer isso?
Instintivamente, ele pegou um de seus pergaminhos de armazenamento. Havia comida guardada, mas ela estava fraca demais para comer. Além disso, não se tratava apenas de sustento, sua própria força vital estava se esvaindo. Um pedaço de pão não resolveria isso. Ainda assim, havia um método. Kakuzu havia acumulado inúmeras fontes de imortalidade. Além de sua técnica do medo do rancor da terra, ele possuía as células imortais de Idan, o poder dos 6 caminhos e até mesmo as habilidades regenerativas de Hashirama. Seu corpo era, em essência, um reservatório de vitalidade infinita. Tudo bem, vou tentar. Espere um pouco. Kakuzu começou seu trabalho. Ao canalizar energia para ela, sentiu um poder desconhecido fluir para seu próprio corpo, pura energia Otsutsuki. Seu chakra se expandiu, tornando-se mais rico e potente. Por um breve momento, seus poderes ressoaram. Depois, Kakuzu sentou-se, exalando lentamente, seu peito musculoso subindo e descendo. Passando os dedos pelos cabelos dela, ele falou em um tom calmo e comedido. Eu sei com o que você está preocupado. Mas o futuro não é algo que você precisa enfrentar sozinho. O mundo agora tem seus próprios protetores. Junte-se a nós para defendê-lo. O rosto de Kaguya corou levemente. Apesar da idade, naquele momento, ela parecia uma jovem tímida. Sua voz era quase um sussurro. Ok. Ela não tinha outra escolha. Seu poder agora residia nele. Se ela não confiasse em Kakuzu, em quem mais poderia confiar? Kakuzu sorriu enquanto se levantava. Vamos. Ir para onde? Ela perguntou fracamente. O mundo lá fora ainda está em guerra. Já estou relaxando há tempo demais. É hora de apresentá-los ao progenitor do chakra. Capítulo 262, A Deusa do Coelho, a Imortal Terrestre, uma nova era. Hahaha. Tem mais alguma coisa que você possa fazer para me entreter? Uchiha Madara riu loucamente, sua expressão demonstrando a loucura de alguém que transcendeu os limites mortais. No entanto, seu riso logo parou abruptamente, pois ele notou 2 figuras aparecendo no céu. Um era Kakuzu, e o outro era Tsutsuki Kaguya. Kaguya agarrava-se ao braço de Kakuzu, aparentemente olhando para o mundo abaixo dela. Mas seu rosto estava tomado pela confusão, como se estivesse comparando o mundo à sua frente com o que conhecera 1000 anos atrás. Fique aqui e observe com atenção. Eu cuido de tudo, instruiu Kakuzu. Kaguya assentiu obedientemente, enquanto Kakuzu sorriu e flutuou em direção a Madara, posicionando-se acima dele no ar. Madara, você é muito arrogante, não é? Os lábios de Kakuzu se curvaram em um sorriso levemente divertido. Madara estreitou os olhos levemente. Muita coisa havia acontecido no mundo ninja nos últimos 2 dias, enquanto Kakuzu estivera ausente. Obito havia absorvido 10 caudas, mas foi finalmente derrotado por Madara. Agora, o próprio Madara havia se tornado o novo Jinchuriki do 10 caudas. Vestido com as vestes do sábio dos 6 caminhos, ele havia reunido ambos os Rinnegas e até despertado um terceiro olho em sua testa. Se nada de inesperado acontecesse, então ele, Uchiha Madara, era o ser mais forte deste mundo. Aquela mulher atrás de você. Os instintos aguçados de Madara imediatamente perceberam algo em comum em Kaguya. A densidade do chakra dela rivalizava com a dele. Você não precisa se preocupar com ela. Ela é minha esposa agora. Ela não vai se juntar a essa batalha, cuidar de você é tarefa só minha. Kakuzu respondeu confiante. De fato, a deusa Coelho era a progenitora do chakra, mas o clã Tsutsuki tinha uma fraqueza gritante. Sua abundância de chakra frequentemente compensava sua falta de experiência em combate. Aliás, Kaguya talvez nem fosse páreo para Madara naquele momento. Por todos esses anos, se não fosse por Kaguya, eu poderia ter sido um pouco mais fraco que você só em chakra. Mas agora, tente sentir por si mesmo. As palavras de Kakuzu fizeram a expressão de Madara ficar séria. Se fosse apenas o próprio Kakuzu, seu chakra ainda poderia ser inferior ao de Madara. Mas Madara não podia ignorar o fato de que Kakuzu havia se fundido com o poder de Kaguya. A própria essência do progenitor do chakra havia se tornado uma com ele. Além disso, Madara, você já considerou que chakra não é o único poder neste mundo? Você está se referindo ao jutsu sábio? Madara deduziu rapidamente o que Kakuzu queria dizer. Como Madara já havia descoberto, Kakuzu não viu necessidade de deixá-lo na dúvida. Deixe-me mostrar a você a verdadeira fonte do poder deste mundo. Kakuzu apertou as mãos. Seus cabelos esvoaçavam descontroladamente ao vento enquanto ele ativava sua técnica. Modo sábio da floresta Shikotsu, ative. À medida que manchas escuras surgiam ao redor de seus olhos, combinadas com os ventos uivantes ao seu redor, Kakuzu parecia um deus demoníaco descendo sobre o mundo. A expressão de Madara escureceu ligeiramente. Ele já vira aquele estado antes décadas atrás, em suas batalhas contra Hashirama. Então este é o modo sábio de Hashirama? Os tempos mudaram. Por que você não invoca aquele Buda colossal dele e vê se ele ainda tem chance contra mim? A voz de Madara transbordava de uma confiança inabalável. Ele já havia perdido uma vez, mas se recusava a acreditar que perderia uma segunda vez. Kakuzu apenas riu e não disse nada. Modo sábio do Monte Myoku, ative. As manchas escuras se fundiram com um novo conjunto, formando um padrão dourado único que brilhava levemente. Naquele momento, tanto sua força física quanto sua energia mental haviam alcançado a harmonia perfeita. E no entanto, ainda não era o fim. Kakuzu lançou um olhar de soslaio para Kaguya, parada atrás dele. Se não fosse pela fusão completa, nem ele teria conseguido atingir esse estado. Mas agora, ele estava pronto. Modo sábio da caverna Rishi, ative. Os 3 modos sábios se entrelaçaram dentro dele, formando um grande ciclo dentro de seu corpo. Destreza física, energia espiritual e essência vital se fundiram perfeitamente. Naquele momento, Kakuzu sentiu como se um novo eu tivesse despertado dentro de si. Os padrões intrincados em seu rosto gradualmente desapareceram, deixando para trás uma aparência tão calma como sempre. Mas ele estava fundamentalmente diferente. Até mesmo Madara, junto com os espectadores, não conseguiram evitar sentir uma sensação estranha tomar conta deles.
Porque parece que a figura de Kakuzu-sama está se tornando irreal. O que você quer dizer? Ele está bem ali, mas eu sei o que você quer dizer. Tem algo surreal nele. Sinto que conforme ele se move, o espaço ao redor dele se move junto com ele. Espere, olhe com atenção. Se você não focar, é quase como se ele nem estivesse ali. Eu sinto que Kakuzu-sama é este mundo, e este mundo é Kakuzu. Suspenso no ar, Kakuzu baixou lentamente as mãos. Seus olhos, agora de um branco puro, fitavam Madara calmamente. O Rinnegan em sua testa brilhava, exalando uma aura de julgamento divino. Você? Madara ficou sem palavras, algo raro. Ele nunca havia sentido uma presença tão avassaladora antes. Mesmo depois de evoluir para o nível dos 6 caminhos, ele não conseguia se livrar dessa sensação. Com uma respiração lenta, Madara uniu as mãos em um selo. Acima dele, uma lua vermelho-sangue começou a tomar forma. A árvore divina se contorceu, estendendo suas raízes para capturar tudo em seu alcance, envolvendo incontáveis indivíduos em seu abraço como alimento. Chega desse misticismo. Vamos ver quem realmente se tornará o Deus Supremo deste mundo. A voz de Madara soou como uma declaração de guerra. Os lábios de Kakuzu se curvaram em um leve sorriso. Interessante. Madara não estava errado. Depois de dominar o poder dos 6 caminhos, ele se tornou divino. Neste mundo, ele não tinha igual. Mas Kakuzu era algo completamente diferente. Ele era o imortal terrestre. Deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder deste mundo. Kakuzu juntou as mãos, e o próprio mundo pareceu responder. As forças da natureza irromperam descontroladamente, invadindo seu corpo. Os ventos uivavam tão ferozmente que até Kaguya teve que levantar a mão para proteger o rosto. Essa foi uma força sem precedentes. Vamos começar com você. O que? Madara franziu a testa profundamente ao ouvir as palavras calmas de Kakuzu. Liberação de madeira, arte sábia, verdadeiras milhares de mãos. Um colossal Buda de madeira irrompeu do chão. Até Madara instintivamente saltou 100 metros para trás, com todo o seu corpo envolto em chakra azul. Mas quando o imenso Buda emergiu por completo, ele não pôde deixar de sentir um raro momento de insignificância. No passado, quando lutou contra Hashirama, ele havia perdido para essa técnica. No entanto, aquele Buda tinha apenas 500 metros de altura. Este tinha mais de 1 quilômetro de altura. Antes disso, ele não passava de uma brasa bruxuleante diante da lua cheia. A liberação de madeira é meramente uma técnica ninja derivada do chakra. Mas o modo sábio, este é o verdadeiro poder do mundo. Divirta-se com isso. No momento em que essas palavras foram proferidas, milhares de braços se lançaram com força avassaladora. Cada golpe tinha o poder de destruir montanhas e mover as estrelas. O imponente Susanoo, com 100 metros de altura, começou a ruir sob esse ataque implacável. Em apenas alguns segundos, começou a ruir, desfazendo-se pedaço por pedaço. Kakuzu ignorou a destruição lá embaixo. Sabia que se realmente quisesse eliminar o Uchiha Madara, havia mais uma coisa a fazer. Seu olhar se voltou para a lua cheia brilhando acima. Você é o maior ilusionista do mundo. Nesse caso, usarei o melhor taijutsu para vencer. 8 portões, portão da morte, abra. Um enorme dragão de chamas irrompeu do chão, rugindo como uma fera capaz de devorar os céus. Kakuzu disparou para o céu a 100 metros por segundo, seu corpo irradiando a aura aterrorizante de uma divindade terrestre. Com um impulso incontrolável, ele se lançou em direção à lua vermelho-sangue e a consumiu em uma labareda de fogo. O céu voltou a ser como era. Kaguya abaixou os braços lentamente. Seus olhos brancos e pálidos refletiam seu espanto, uma expressão raramente vista em seu rosto. Era como se tivesse sido transportada de volta ao momento em que desceu pela primeira vez a este mundo, 1000 anos atrás, quando o céu era tão deslumbrante, tão puro. Com o romper da lua, a árvore divina, que simbolizava o poder do chakra, cessou sua absorção. Kaguya desenrolou suas mangas em forma de pergaminho, libertando delicadamente as pessoas presas ali. A árvore do mundo parou de crescer e a absorção de chakra chegou ao fim. Os shinobi sobreviventes, tendo escapado da morte, foram tomados por alívio e alegria. No centro da árvore divina, uma figura solitária jazia imóvel. Era ninguém menos que o Uchiha Madara, agora destituído de sua forma dos 6 caminhos. Kakuzu desceu lentamente do céu, enquanto Kaguya se adiantou no momento exato para segurar seu braço. Uma a deusa do coelho, a outra uma divindade terrestre. Juntos caminharam em direção ao caído Madara. Madara forçou os olhos a se abrirem, encarando Kakuzu. Ele não disse nada, mas sua expressão parecia perguntar: eu realmente perdi? Kakuzu não respondeu. Neste mundo, cada um tinha suas próprias crenças, suas próprias convicções pelas quais lutava. Quem estava certo e quem estava errado nunca foi uma questão simples. O mundo podia ser cruel, não havia justiça, apenas vitória e derrota. Mas, independentemente do resultado, este foi o início de uma nova era. Kakuzu formou um selo de mão. O chão tremeu enquanto poeira e detritos giravam, assumindo a forma de outra pessoa. Essa pessoa era ninguém menos que o primeiro Hokage, Senju Hashirama. Temporariamente, Kakuzu invocou sua alma do reino da reencarnação do mundo impuro. Madara. Kakuzu. O deus shinobi parecia completamente perplexo. Mas Hashirama não era tolo. Sua neta, Tsunade, já havia chegado. Algumas palavras dela, e ele logo entenderia a situação. As emoções não resolvidas de Madara deixam Hashirama lidar com elas. Vamos. Ir para onde? Kaguya perguntou, ainda segurando o braço de Kakuzu com incerteza na voz. Você saberá quando chegarmos lá. A tarefa de limpar o campo de batalha foi deixada para os shinobi restantes. Quanto a Kakuzu e Kaguya, as duas divindades deste mundo alçaram voo. Poucos minutos depois, Kakuzu já havia encontrado seu alvo. Naruto, o que exatamente você estava fazendo agora?
Sasuke, por que você está gritando? Eu estava tentando te salvar. Os dois encrenqueiros estavam de volta, envolvidos em mais uma discussão acalorada. Mas Kakuzu não tinha paciência para as brigas. Naruto percebeu Kakuzu se aproximando e imediatamente arrastou Sasuke, seu comportamento despreocupado de sempre inabalável. Kakuzu-sama, ajude-nos a resolver isso. Sasuke está sendo muito arrogante. Observando a discussão, Kakuzu riu. Não precisa discutir. Na verdade, há uma maneira muito simples de resolver isso. Seu comentário casual capturou a atenção deles instantaneamente. Kakuzu olhou para os dois e de repente apontou para Sasuke. Vamos com isso. Antes que Sasuke pudesse reagir, Kakuzu deu um leve tapinha na testa. No instante seguinte, os olhos de Sasuke se arregalaram em choque enquanto o sangue jorrava, e ele caiu no chão. Naruto ficou completamente atordoado. Ele se jogou sobre o corpo de Sasuke, sacudindo desesperadamente. Sasuke, o que aconteceu? Acorde. Não vou mais discutir com você. Ua. Não apenas Naruto, mas todos os presentes ficaram atordoados. O que acabou de acontecer? Uma coisa era Kakuzu intervir em uma disputa infantil, mas ele realmente precisava ir tão longe por causa de uma discussão mesquinha? Apenas Kaguya pareceu entender. Ela encarou Kakuzu com um olhar cúmplice. Eu posso sentir isso, o ciclo do destino deles finalmente chegou ao fim. Como progenitora do chakra, Kaguya conseguia sentir o vínculo entre as reencarnações de Asura e Indra. Ela sabia que a rivalidade secular entre eles finalmente havia desaparecido. Naruto e Sasuke eram os recipientes das almas de Asura e Indra. Agora que a alma de Indra havia deixado o corpo de Sasuke, o ressentimento persistente de Asura também desapareceria. O destino que os unia não existia mais. Kakuzu sacou um talismã e o colocou na testa de Sasuke. O renascimento Rini. Seu bom filho já usou um antes. Ao ouvir isso, o rosto de Kaguya ficou levemente vermelho. Ela deu um leve tapinha no braço de Kakuzu. Não precisa me lembrar. Ele usou isso para salvar o irmão, e ao fazer isso, desbloqueou seu novo poder. Enquanto falavam, o talismã começou a brilhar. O corpo de Sasuke se mexeu e seus olhos se abriram. Ele nem havia registrado o que acontecerá quando Naruto se lançou sobre ele, soluçando incontrolavelmente. Com isso, Kakuzu e Kaguya voltaram seu olhar para os céus, não se preocupando mais com os assuntos do mundo mortal. Nossos inimigos ainda estão por aí. Seu clã ainda está procurando por você. Eu sei. Kaguya estremeceu ligeiramente. Mas a mão forte de Kakuzu agarrou a dela com firmeza, oferecendo calor e força. Está tudo bem. Eles podem ser poderosos, mas você me tem. A confiança inabalável dele acalmou o coração dela. A vida era uma cadeia interminável de problemas, mesmo para os deuses. Mas por mais fortes que fossem seus inimigos, eles os enfrentariam juntos. Um progenitor do chakra e uma divindade terrestre, de mãos dadas, eles ascenderam ao céu. Uma nova era havia começado. O futuro Otsutsuki logo enfrentaria os verdadeiros deuses deste mundo. Fim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.